The New Gate. Esse é um VR MMORPG da nova geração, que usa tecnologia de ponta nunca antes vista nesse mundo. Vamos nos aventurar, criar raças de até 7 personalidades, sei lá o que, derrote monstros com seus companheiros, forme grandes fortunas. Só que certo dia, The New Gate se tornou um jogo mortal. Você não podia mais sair de dentro do jogo uma hora, e morrer dentro do jogo era morrer de verdade no mundo real. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, acredita? E tá aí o nosso protagonista, de capa preta, espada. Né? E pra dar fim nesse jogo mortal, ele continuou lutando. Então tá lá ele se despedindo da party dele, porque ele tá lutando agora contra o último chefão do jogo. Ele consegue cortar uma asa do chefão, mas ele é muito rápido, muito forte e se regenera. Então o nosso protagonista usa o ataque especial Dança da Lâmina do Luar e mata o bicho. Origin, o guardião do portão, foi derrotado. Foram adquiridos títulos de Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador. Ao completar masmorra, agora é possível sair do jogo. Então ele vai ver a lista de players e ver que todo mundo está conseguindo fazer logout do jogo. E ele, como um bom herói, espera para ver se todo mundo vai conseguir sair. Então quando ele vai clicar no botão de logout, a porta atrás dele se abre. E do nada ele acorda em um lugar completamente diferente. E ele sente que aquilo é real demais para continuar sendo o mundo do jogo. E vê que ele consegue até abrir a janela. Com isso ele vê que todos os status dele tiveram um salto enorme, provavelmente por ter derrotado o último chefe. Mas o botão de sair do jogo sumiu. Ele também não consegue ver a lista de players porque parece que não tem conexão com a rede. Só que pelas especificações do jogo, nesse caso ele não podia se mover. Então esse é o mundo real, na verdade? Então ele usa um item que leva até onde ele deixou registrado o local da base. Ele tá seguindo o negócio, até passa por uma cidade, e quando chega no lugar ele vê uma elfa sendo enquadrada por alguns homens. E eles querem saber aonde tá a mestra dela, e tiram ela do círculo mágico que envolvia a casa. E aparece um monstro javali enorme do nada. Os caras saem correndo e ela cai no chão de medo. E quando o javali vai atacar ela, aparece o nosso protagonista e mata ele numa só. E ele percebe que dá pra ajustar a habilidade da magia e que o peso do ataque físico agora volta pra ele. Uma sensação bem real. Então ele solta um cheguei em casa pra elfa, porque aquela era a base dele, né? A elfa fala que o nome dela é Tiara Lucente. E o nosso protagonista se chama Shin. Aí a Tiara agradece ele e tal e pergunta se é um conhecido da mestra dela. Porque ele falou cheguei em casa, querendo ou não. Ele não conhece a mestra dela e ela fica surpresa porque não tem ninguém que não conhece a Schnee Reizar, a subgerente do Santuário da Lua. Então ele reconhece esse nome, Schnee, que também, convenhamos, não deve ter muita gente chamada Schnee por aí. Aí ele pergunta se essa é uma elfa de cabelo prateado até a cintura com um belo corpo e muito bonita. Porque Schnee é o nome de uma das personagens de apoio que ele tinha. Aí a Tiara fica um pouco assustada com essa abordagem nele, né? Aí o Shin fala que ele e a Schnee são velhos conhecidos. Então a Tiara fala que não vai falar tão facilmente. Ela acabou de conhecer ele e aqueles caras de antes também estão atrás da mestra dela. Mas vai aceitar entregar um recado por 1000 Julis. Ele não sabe que a Julie só tem Jaws. Então ele tira um Jal da caixa de itens e a Tiara fica muito surpresa. Porque apenas poucas pessoas da realeza e anciões são capazes de usarem isso. E uma moeda Jal tem poder de aplicar feitiços, então elas valem mais ou menos 100 milhões de Julis. Sendo que dentro do jogo um Jal é um valor mínimo. Aí ela se pergunta quem é ele e ele fala que pela configuração a raça dele é de humano superior. Mas os humanos superiores foram todos extintos. Ele fica preocupado da humanidade ter sido extinta, então ela fala que apenas os humanos de nível superior. Tipo aqueles caras de antes eram humanos comuns. Eram apenas 6 o número de humanos superiores que existiram. E eles estão desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos. Foi um grande evento histórico onde muitos desapareceram. Então Shin finalmente começou a ligar os pontos. Será que esse mundo é aquele mundo só que depois de passar 500 anos? Então ele dá um Jal pra ela como forma de agradecimento e um símbolo da boa amizade. Aí a Tiara pergunta quem que seria tão idiota a ponto de dar uma coisa tão valiosa pra outra pessoa? E o Shin fala, eu. Então ele fala que ela podia aprender magia com isso já que ela é uma elfa. E ela fica surpresa dele ter visto ela como uma elfa. Porque a mestra tinha usado uma magia ilusória pra mudar a aparência dela. Porque elfos de cabelo preto são um símbolo do mau agouro. Ela foi expulsa da aldeia porque esse cabelo atrai tragédias. E a Schnee abrigou ela e fez uma barreira mística em volta da loja. Ele pergunta se não tem como desfazer isso e ela fala que a mestra tá pesquisando. Ela fala que o cabelo dela era prateado no começo. E ele percebe algo e então vai abrir a janela de habilidades. E isso ela não consegue ver, então parece que ele tá doido na cabeça mexendo no vento. Então ele identifica a maldição e já vai purificar ela. Ele consegue acabar com a maldição, mas só um pedaço do cabelo dela volta ao normal. Então ela chora e começa a agradecer. Depois de 100 anos, ela pôde ver o cabelo dela de novo. Então o Shin fala pra eles tentarem sair da barreira mística. Eles conseguem sair e fazem uma caminhada. E ela tá muito feliz de poder ver além da loja depois de 100 anos.
Aí eles voltam pra loja e o Shin fala que ele vai pra próxima cidade. Porque se a Shine for quem ele tá pensando, provavelmente tem outros personagens de apoio. Então ela dá uma carta de recomendação pra ele. Porque na entrada do reino tem uma fila de inspeção e tal, mas com isso ele pode passar direto. A Tiera fala que nem com isso ela ia conseguir compensar o que ele fez por ela. E com isso o Shin vai embora pra cidade. E ele realmente consegue evitar a fila enorme da cidade com a carta. E o cara que tá acompanhando ele fala que esse é um negócio impressionante, porque com isso ele pode pedir até uma audiência com o rei. Aí ele vai pra guilda de aventureiros, porque pra juntar informações é o melhor lugar pra começar. Aí ele chega na bancada, a mulher pergunta o que ele quer e ele fala que quer se registrar como aventureiro. Aí ela manda ele pra outro lugar e nesse outro lugar tá ela de novo. Então a mulher explica que aquela lá de baixo era a Cílica, a irmã mais velha gêmea dela. E ela é a Cílica. Aí ele paga a taxa, preenche tudo, só que o cartão da guilda só vai ficar pronto no dia seguinte. O Shin começa a observar as pessoas e vê que elas só estão usando armadura de couro, ferro, então provavelmente a qualidade geral é menor do que no jogo. E a garçonete é a Cílica. Ela fala que ajuda lá nas horas vagas, então serve o prato dele e fica lá olhando ele comer. Porque ela quer conferir uma coisa, sobre ele ter uma carta de recomendação da loja Santuário da Lua. Aí o Shin fala pra eles irem depois de comer porque ele prefere evitar de dar de cara com o mestre da guilda assim que entrar na sala. Só que na verdade o mestre da guilda já tá ali, é o grandão atrás dele e também é o velho esquisito que tava na recepção. O nome dele é Barlux Ren, e ele também tem uma carta de recomendação, então os dois colocam em cima da mesa e elas começam a brilhar. Porque as cartas de recomendação ressoam e brilham ao se aproximarem uma das outras. Aí o mestre pergunta se foi da Tiera ou da Shine que ele recebeu e o Shin fala que foi da Tiera. Então o Barlux começa a explicar que com essa carta você pode entrar em praticamente todos os países sem passar por inspeção. É aceito por todas as guildas e em algumas nações, como Bailicht, que é a que eles estão agora, até concedem uma audiência com o rei. E o Shin começa a pensar que realmente a Shine ficou bem poderosa. E o mestre fala que tem muita gente querendo roubar isso. Então ele só vai falar uma coisa: se o Shin não tiver certeza que consegue proteger essa carta, ele tem que destruir aqui e agora. Então o Shin fala que tá tudo bem, e o mestre fala que gostou de ouvir isso e que agora vamos testar suas habilidades. Fim do dia e o Shin tá exausto, deitado na cama já. Então ele acorda, nesse mundo, não no mundo real, e aparece na guilda já agradecendo a Cílica pela recomendação de hotel. Até troca de roupa porque um aventureiro de nível inferior não deveria se vestir de forma tão pomposa. Então ele recebe o cartão da guilda e tal, e a Cílica explica que há 9 ranks de aventureiro, SS, S e de A até G, e que ele pode aceitar trabalhos de até 2 níveis superiores ao seu. Mas ele já tinha em mente uma missão que gostaria de fazer, que é colher gramas Hilks, e a Cílica autoriza. E ela fica surpresa porque ele não parece nem um pouco imponente, mesmo depois do Barlux falar que ele é bem habilidoso. Então ele tá na floresta há 3 horas tentando colher grama Hilk, porque no jogo essa é uma missão de iniciantes. Então ele percebe um monstro no radar se movendo de um jeito esquisito. Ele chega perto e vê que é um Skullface Jack, nível 359, bem forte. E se lembra que na guilda estavam falando que pessoas morreram quando foram atacadas por um Skullface Jack. Então o Shin não pode ignorá-lo. Então ele já começa atacando e percebe que o Skullface Jack é bem rápido. E ele nunca ouviu falar de um monstro morto-vivo empunhando uma espada com um elemento de luz. Enquanto a espada dele tá toda quebrada, provavelmente só aguenta mais um golpe. Então ele resolve testar algo e fala: desativar limite. E começa a tocar a abertura do anime de fundo, e já imagina o que vai acontecer, né? O Shin derrota o monstro no único golpe que restava da espada e a espada do monstro sai voando. E ele fica triste porque queria a espada de luz pra ele. Ele pega a pedra preciosa que o monstro deixou pra trás e agora ele tem uma noção do nível de força dele. E a espada que saiu voando foi parar logo na sala da realeza. Os guardas do castelo estão impressionados com essa espada e estão perguntando pra Rione o que eles vão fazer com aquilo. E ela fala pra chamar um avaliador pra saber a composição e também descobrir quem a enviou voando pro castelo, porque é certeza de ser alguém forte. Então Shin chega na cidade e vê uma multidão em volta de 4 aventureiros muito machucados. Aí ele pergunta pra um dos cidadãos o que aconteceu e ele fala que eles foram atacados na Floresta do Norte por um Skullface. Dos 12 que foram pra floresta, apenas 4 sobreviveram. E o Shin se lembra de ter visto cadáveres. Além disso, pode não ter sido relacionado nem nada, mas testemunhas relataram ter visto uma espada voando vindo da Floresta do Norte. Colidiu com o castelo, mas ninguém se machucou. E o Shin fala que não sabe de nada porque estava colhendo gramas Hilk. Então ele volta pra guilda pra fazer um relatório pra Cílica e vê que a guilda tá bem movimentada. Parece que é por causa do Skullface que um pedido de extermínio de alta prioridade foi emitido pra ele. Aí então o Shin avisa que o relatório que ele tem pra passar é que ele derrotou o Skullface Jack. Até mostra a pedra preciosa que ele recuperou. A Cílica tá em choque e ele continua falando: ele era bem estranho, tinha uma espada enorme e tal. Aí ela fala: espera um pouco, esse não é um inimigo que pode ser derrotado tão facilmente assim. Então ela conta pra Els, que tava ali perto, que ele derrotou o Skullface. Ele aproveita e fala que o equipamento do Skullface não é grande coisa, então ele não levou com ele. E a Els fala que um equipamento de nível Jack requer pelo menos rank B uma pequena fortuna pra ter. Não é algo que um aventureiro comum diria. Aí então elas resolvem avaliar a pedra preciosa que o Shin trouxe.
Aí o Shin pergunta se eles costumam aparecer com frequência na Floresta do Norte e a Els fala que mortos-vivos nascem quando os rancores ou apego dos mortos se fundem com mana. E como as Florestas do Norte têm vários monstros ferozes, muitos perdem a vida lá. Porém o nível de mana da floresta não é alto, então não costuma aparecer monstro de nível Jack lá. E o Shin fala, nossa, será que era uma exceção? Porque esse daí tava com nível mais de 300. As duas ficam em choque e a Els fala que se isso for verdade, então ele sozinho é no mínimo tão forte quanto um grupo de ranquear. E o Shin pede pra manter isso em segredo porque ele não quer atrair atenção. Já no restaurante, dessa vez é a Silica que atende ele, parece que ela também trabalha ali. E como o restaurante tá muito cheio, ela pede pro Shin dividir a mesa com alguém. Então um cara chega, todo mundo começa a olhar pra ele. O Shin repara que ele tem a lança mágica Venom, considerada uma arma lendária, mas suas habilidades rivalizam até com armas mitológicas. E o cara senta na mesa do Shin, ele se apresenta e o nome dele é Wilhelm Avis. Nível 188, ele pergunta pro Shin se ele acabou de se tornar aventureiro. O Shin fala que faz 3 dias e o Avis fala que ele até tem um bom equipamento, é melhor do que uma armadura média. Ele fala que é do interior, então não sabe muito bem o que tá acontecendo, e o Avis fala que é por isso que ele não ficou com medo dele. E chamam ele de Wilhelm, o vampiro, porque caça muitos mortos-vivos. E o Shin fala que é porque achou que ele era muito pálido e o pessoal do restaurante fica muito assustado com essa resposta. Mas o Wilhelm dá uma risada e fala que o verdadeiro motivo é isso daqui, é a Venom. Com a habilidade drenar, isso consome a força vital da vítima e transfere pro usuário. Aí então eles vão comer e depois o Shin vai pra biblioteca. Tentar descobrir um pouco mais desse mundo, ele descobre que essa cidade foi fundada 511 anos atrás. Mais ou menos na mesma época do grande declínio que a Tira falou. Não tem muitos registros, mas ele vê um livro onde tem as raças desse mundo. Tem elfo, dragnir, feras, pixie, humano, lorde e anão. Aí corta pra sala do chefe da guilda e tá tendo uma reunião especial lá sobre o Skullface Jack. E o chefe da guilda avisa que o monstro já foi derrotado. Um dos cavaleiros fica impressionado e o velhinho de lá fala pra ele não se preocupar, porque quem tem carta de recomendação realmente não é normal. E que a avaliação confirmou que o nível da pedra preciosa era 359. Mas a questão da reunião é, e se outros monstros semelhantes aparecerem na área? E o cavaleiro fala que era um Skullface Jack, mas o nível dele levava King. E a mulher de óculos fala que já enviou gente pra investigar sobre o assunto e eles terão respostas amanhã. E o cavaleiro tem mais uma questão. Ele ouviu dizer que o Skullface tinha alguns equipamentos incomuns, então ele queria saber quem o matou e quais eram esses equipamentos. Aí o chefe fala que pode falar sobre a arma, mas quem o derrotou prefere manter a identidade em segredo. Porque o cavaleiro acha que a espada que saiu voando pro castelo, mais o Skullface que tinha uma arma comum derrotada tudo no mesmo dia, estão relacionados. Então o chefe pergunta que tipo de lâmina era, e o cavaleiro fala pra manter entre eles. A espada tinha 2 metros e era feita de uma liga de aço mágico e mithril, e encantada com um feitiço para se manter do elemento luz. Comparável até à espada que é o tesouro da nação deles. Essa arma podia até ser considerada nível lendário, por isso é impossível pedir pro cavaleiro ignorar alguém que derrotou um monstro empunhando uma espada como essa. E também tem outro pequeno problema. Dito isso, corta pro Shin, ele tá refletindo lá no meio da cidade, comendo um negócio, e tem uma menina fera observando ele. Aí ele oferece a comida e ela aceita. E a menina fala que ela é a Millie. Aí o Shin pergunta se tem que levar ela pra casa, mas parece que apareceu alguém ali. É o Wilhelm, parece que a Millie tinha fugido e ele tava procurando. Ela é uma das crianças do orfanato da igreja. Será que no fundo esse cara é gente boa? E ele fica bem surpreso porque ela costuma ser bem tímida. Então antes de ir embora ela resolve falar um negócio pro Shin. Ela fala no ouvido dele: há uma raposa na floresta do norte, por favor a salve. Aí ele começa a pensar por que ele, mas como ele não tem nada pra fazer até a Shine voltar, ele vai lá ver. E lembra que tem uma maneira de entrar em contato com ela. Aí no dia seguinte, no Santuário da Lua, o Shin vai lá ver a Tieira. Porque aquele dia ele esqueceu de deixar a mensagem. Então ele dá essa espada pra ela e fala pra Tieira falar: me encontre pra conversar se você reconhecer isso. E a Tieira repara que é uma arma de nível arcaico. E o Shin fala que essa arma é da Shine, a Lua Azul. Só pode ser usada por seus criadores, ele e a Shine, ou pessoas que eles designam. Mas a Tieira fala que não ia gostar de usar uma arma assim porque sente que ia engolir ela. E o Shin fala que provavelmente é por causa dos materiais usados. Liga de Quimeradita, presa do dragão da morte negra, escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementeio. E deu dor de cabeça na Tieira porque todos esses monstros que ele citou são de nível lendário. Então se ela tiver notícias da Shine é pra comunicar ele por meio dessas mensagenzinhas. É só escrever o nome do destinatário e dizer enviar que vai alcançar ele, não importa onde ele esteja. Ele tentou enviar ele mesmo pra Shine ontem à noite, mas não deu certo. Provavelmente depende se ele conheceu ou não a pessoa nesse mundo. E a Tieira pede pra ele dar mais algumas cartas dela porque ela tá estudando magia. Aí ele vai embora e ela pensa que não bastava ela ter enviado uma dessas pra Shine agora. Aí o Shin vai pra Floresta do Norte e começa a ouvir umas vozes. Vai embora, vai embora. Como o nível de resistência mental dele é forte, isso não afeta ele, mas é um sinal de que há algo pela frente. Aí ele chega num santuário e quando atravessa o arco ele ouve algo estalando. Então ele abre a porta e vê que tem uma raposinha ali no meio. É dela que a Millie devia estar falando. E ela tá morrendo, tá envenenada e amaldiçoada, então o Shin cura ela. Então ele ouve um barulho e vê muitos inimigos chegando. Aquele estalo foi o barulho da barreira quebrando. Então o Shin derrota eles fácil e rapidamente porque ele não quer mais produzir danos. Só que aparece 2 inimigos que não estavam ali antes na frente dele. Então as 2 estátuas de raposa que estavam ali quebram e revelam-se monstros. Elas crescem de tamanho e mostram que são Invaded Golem, nível 674.
Eles começam a atacar o Shin e ele percebe que essa névoa negra é um miasma que faz com que eles se comportem de maneira estranha. Dito isso, o Shin vai ter que derrotar eles. Então o Shin começa a atacar eles, mas a névoa fica mais densa e ele não consegue enxergar nada, além de que tá fazendo a raposinha sofrer. Então ela mostra pro Shin o círculo mágico que ela tava e ele vai pra lá. A névoa não entra ali, então ele consegue enxergar os dois monstros. E usa o arco de amarras pra prender eles e um único ataque cataclísmico pra acabar com os dois. Aí acaba, a raposinha tá toda feliz, vai pros braços do Shin e ele percebe que ela é uma Elementail de nível 211, um dos monstros de nível mais alto no The New Gate. Mas ela deveria parecer um humanoide ou uma raposa gigante. Ele nunca tinha ouvido falar de uma versão filhote e ela resolve ir com ele. Parece que ela entende o que ele fala, e ele fica pensando que essas coisas estranhas podem ser uma dica de como voltar ao mundo dele. Então, longe dali, alguém recebeu uma carta. Como é que a Tira tem esse item mágico? É a Shine, sabendo que o mestre dela voltou. O Shin pensa que é melhor não contar pra ninguém sobre o Elementail por enquanto, e pergunta pra ele se ele quer firmar um pacto com ele. Basicamente, quando um domador e um monstro se tornam companheiros, isso manteria o nível e a espécie ocultos e eles também poderiam ficar juntos o tempo todo. Aí eles fazem essa fita e os dois são marcados com 2 símbolozinhos de pássaro no braço, e agora só tem uma coisa que eles precisam fazer: decidir um nome pro Elementail. O Shin pergunta que tal Yuzuha, e ele gosta. Então tá decidido e do nada ele recebe uma mensagem da Tira. É ela avisando que conseguiu enviar uma mensagem pra mestra dela. Aí de volta pra guilda, o Shin tem que fazer o relatório dele, só que no balcão tá a Celica e a Silica. Aí as duas começam a discutir pra ver quem vai atender ele e a Celica ganha, e a Silica fala que não é típico dela isso. Aí ele faz o relatório, tranquilo, vai procurar por outros trabalhos. Aí Yuzuha aponta pra um: procuro por um sucessor de habilidade, se tiver interessado, venha ao orfanato próximo à igreja na ala oeste. E é um trabalho sem rank, deve ter algo de especial nisso. Aí como ele também tá curioso com a Millie, que é de lá, ele pega o trabalho. Então já na igreja o Shin fala que foi pra lá pelo trabalho. E também pergunta se tem uma garota fera chamada Millie ali. A mulher fica um pouco desconfiada com essa pergunta e chama ele pra uma salinha pra conversar melhor. Aí a Millie aparece e já vai correndo abraçar o Shin. E a mulher pede desculpas pelas suspeitas no Shin. Parece que ele não é uma pessoa má. Fazia muito tempo que ela não via a Millie se apegar tanto a uma pessoa. O nome dela é Tria, é a freira da igreja. Só que antes de tratar o trabalho, o Shin pergunta pra Millie se essa é a raposa que ela tava falando ontem. Ela fala que sim e a Yuzuha também agradece. Então a Tria começa a falar que se ele viu o pedido é porque ele tem uma habilidade, né? Porque ao contrário do jogo, nesse mundo, parece que os detentores de habilidades são muito menos comuns. A Tria procura alguém que tem a habilidade Purificação pra ser ensinada. Ela já começa a pedir desculpas por talvez esteja pedindo muito e tal, mas o Shin sabe essa habilidade e ela fica bem surpresa. Ele pode aceitar o pedido, mas depende dela. Ele não quer uma compensação monetária. Ele quer saber sobre o poder da Millie e também que a igreja compartilhasse qualquer informação que adquirir. Ela dá uma hesitada e o Shin entende, porque ele é um completo estranho. Então a Millie intervém falando que o Shin não é um problema. Então a Tria aceita. Parece que a Millie possui o título de compositora de estrelas. Ela às vezes tem visões e elas nunca estiveram erradas. Basicamente pode prever o futuro. E o Shin fala que se certas pessoas descobrissem sobre o poder dela, existe aqueles que o usariam para fins nefastos. Então a Tria fala que avisou o pessoal dali pra não falar com ninguém sobre o poder da Millie. E que também tem um aventureiro que era órfão dali e ajuda bastante eles. E o Shin já sabe que é o Wilhelm. E a maioria das pessoas deixa a igreja em paz porque tem medo dele. Aí eles voltam a falar sobre o trabalho e a Tria fala que é a outra irmã que vai aprender a purificação. O ex-padre dali tem uma neta, então as coisas seriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja. Aí corta pro lado de fora, Yuzuha já caiu nas graças das crianças, e o Shin parece que não fez muito sucesso entre elas. E a Millie também tá com ele porque ela é muito pequena perto daquelas crianças. Aí a Yuzuha volta pra eles, o Shin acena pras crianças e elas fogem. Então chega uma mais velha perguntando se é ele quem vai salvar eles. Ele não entende muito bem e ela explica que a irmã falou que eles poderiam se livrar desse lugar. Parece que vão fechar só o orfanato, porque essa igreja não tem um sacerdote no momento, então um novo tem que assumir. E a Tria não pode fazer isso porque tem que ser alguém que tenha uma habilidade. E quem vai ser o novo sacerdote quer se livrar do orfanato. Então a esperança deles é a Lácia, a neta do ex-padre. Aí o Shin pergunta por que um padre dessa igreja vai querer acabar com o orfanato. E as crianças falam que não gostam dele, ele é só um porco que se preocupa com dinheiro. E isso é tudo que o Shin precisa saber. E a Millie fala que o Shin vai ajudar eles. E se a Millie falou isso, vai dar certo. Ela sempre sabe quais lojas têm boas promoções e onde os lanches estão escondidos. Aí depois de um tempo a Tria vai ver eles e todas as crianças já se apegaram ao Shin. A Lácia então se apresenta pra ele e ela tá um pouco nervosa. Então o Shin fala que vai ensinar purificação pra ela, mas depende dela. Mas primeiramente ele pergunta se elas sabem onde aparece um grande número de mortos-vivos de alto nível ali perto. E parece que as planícies fantasmas são o lugar certo. E do nada alguém abre a porta, é o nosso menino Wilhelm. Ele descobre que o Shin sabe de tudo e fica meio bravo, mas a Millie fala que vai ficar tudo bem. E se ele usar as informações para fins maléficos, ele terá que matá-lo. Coisa adorável, nosso menino Wilhelm achando que tem chance. Então o Shin começa a explicar sobre a purificação. Para adquirir a purificação, você deve derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150. E isso enquanto segura o item Orbe de Oração Sagrada. E como só dar o golpe final conta como derrotar, ele vai enfraquecer os monstros e a Lácia vai acabar com eles. E adquirir esse orbe é bem difícil, mas ele já tem um, então eles estão de boa. E a Tria sente que ele tá dizendo muitas coisas notáveis e eles não estão nem percebendo.
A Lassie aceita e o Wilhelm fala que vai junto também. Ele ainda não confia 100% no Shin, mas se a Millie falou que tá tudo bem, deve tá tudo bem. Mas é estranho um novato sem nome conseguir derrotar vários monstros nível 150 enquanto protege a Lassie. Então, mais à noite, ele vai atrás do Shin e pede pra conversar um pouco. E pergunta se ele é um escolhido. O Shin não sabe o que é isso, então ele explica que escolhidos são pessoas que nascem com habilidades, títulos e conhecimentos que não deveriam ter. O Shin pergunta se isso inclui memórias de vidas passadas, mas parece que não. É principalmente informações sobre itens e monstros. E o Shin se indaga, será que o sistema de reencarnação ainda funciona? E o Shin fala que esse negócio não é muito familiar pra ele, porque ele reencarnou lá, né? Ele não renasceu como um bebê. Então o Wilhelm fala que a maioria das pessoas nem sabe o que é escolhidos, então cuidado com quem o Shin vai mencionar isso. E o Shin fala, tem certeza que as pessoas têm medo de você? Você é um herói que protege um orfanato. E ele fala que ele só não aguenta mais o choro das crianças porque algum porco ganancioso não para de mexer com elas. E por isso ele vai calar esse cara. E o pressentimento do Shin tava realmente certo, ele é um cara legal. Então o Shin recebe uma nova mensagem da Tiera. Ela recebeu uma resposta da Shine, parece que ela vai retornar logo depois que terminar o trabalho. E um adendo, ela tá com medo de quantas perguntas a mestra fez sobre ele. E uma mensagem escrita importante não para de brilhar, é a carta de recomendação dele. E surpreendentemente o Wilhelm também tem uma igualzinha. Então dia seguinte tá o triozinho nas planícies fantasmas. O Shin dá o orbe pra Lassie e eles entram na floresta. Os primeiros bichos aparecem e o Shin usa ablução única, então a Lassie consegue derrotar eles facilmente. Os próximos monstros aparecem e agora é a vez do Wilhelm. E os dois continuam derrotando sem muitas dificuldades. Aí mais tarde eles chegam numa parede azul. Parece que isso é um selo criado pela guilda. Os mortos-vivos depois desse ponto estão em outro nível. E eles usam a carta de recomendação pra passar. Aparecem mais 5 bichos e o Shin manda o Wilhelm pegar os da frente que ele pega os da esquerda. Enquanto a Yuzuha protege a Lassie. E a Lassie tá assustada com o tanto de níveis que ela tá subindo. No momento que ela aprender purificação, ela provavelmente vai estar no nível 150 já. E em outro lugar nas planícies fantasmas, parece que outros Skullface Jacks de alto nível estão aparecendo. E aquela nobre que teve seu quarto destruído pela espada que o Shin mandou voando tá lá derrotando eles. Eles são excepcionalmente fortes. Sem essa espada de luz que de repente entrou voando no quarto dela aquele dia, ela não teria a mínima chance. Eles começam a ficar preocupados com outro grupo, então alguém fala, permita-me cuidar disso. E realmente, no outro grupo eles estão com dificuldades. Só que alguém chega e derrota o Skullface facilmente. É a nossa menina Shine. A Shine ainda cura todos com a habilidade cura total e eles agradecem ela por tê-los salvado. E o guarda contextualiza que durante o último mês, mortos-vivos que não deveriam aparecer nas planícies fantasmas têm aparecido. E mesmo que eles tenham enviado unidades de elite para derrubar esses bichos, só ela conseguiu derrotar sozinha um monstro que eles não conseguiram derrotar em grupo. Mas isso é esperado de alguém que já lutou ao lado dos humanos superiores. E como esse era o último dos monstros, a Shine vai voltar a investigar a área. E se acontecer qualquer coisa, é pra ele lançar o item mágico que ela deu pra ele. E ela começa a correr, indo atrás do Shin. Então corta pro grupinho dele e o Wilhelm tá enfrentando um dos Skullface Jack. E derruba ele facilmente, mandando a Lassie finalizar. Então ela começa a brilhar, mas o Shin fala pra eles ficarem tranquilos. Esse efeito ocorre quando você atende às condições pra aprender uma nova habilidade. E a Lassie dá uma brisada e o Wilhelm fica preocupado perguntando o que aconteceu. Mas ela tá bem, é que a mente dela foi inundada com pensamentos de como usar a habilidade. E o Shin fala que de qualquer forma, ela aprendeu a purificação com sucesso. Então eles estão planejando ir embora, mas o Shin ouve um barulho. E algo começa a surgir no céu. Essas coisas são a matéria mágica que anima os mortos-vivos. Se drenar essa matéria dos monstros, eles não conseguem manter a forma e desaparecem. E a coisa começa a se juntar e molda um corpo gigantesco. Um Skullface Lord level 804 aparece. A Lassie fala que uma criatura desse nível podia destruir uma nação inteira. Mas como eles têm a barreira, eles vão ficar bem, certo? Então o bicho dá um pulo e racha toda a barreira. Aí o bicho começa a olhar pra eles e o Wilhelm fala que só tem uma opção. Vamos fugir. Mas o monstrão dá um rugido e vários Skullface pequenininhos encurralam eles. Então o Shin fala que vai ficar lá. E desativar limite. Agora que a barreira foi derrubada, ele não pode mais ignorar os monstros. Ele vai deter os monstros e enquanto isso é pros dois fugirem pro reino. E o Wilhelm tá impressionado com o nível de poder. E fala que o Shin tem algumas explicações pra dar pra ele quando voltar. Aí o Shin fala que vai dar um buff de aprimoramento físico pra ele também, pra ele correr mais rápido que o normal. E o Wilhelm tenta pegar a Yuzuha também, mas ela não quer sair da cabeça do Shin. Então eles decidem que ela vai ficar, e o Shin abre caminho pro Wilhelm usando um bunker de relâmpago. E agora que eles se foram, o Shin vai começar a atacar. Mas a Yuzuha toma a dianteira, mostrando que é uma raposa de fogo. Aí o Skullface Lord ruge de novo e mais minions aparecem. Então o Shin manda a Yuzuha se segurar e usa o corte relâmpago da andorinha em voo. E a Shine que tá lá perto sente esse ataque. E também porque esse ataque abriu um rombo no chão. Aí ele olha pro mapa e o mapa tá totalmente vermelho, porque só tem inimigos em volta dele. Mas um marcador azul, que significa aliado, começa a ir em direção ao Shin com muita velocidade. E ele decide fazer um desvio rápido. Então, no campo de flores, a Shine e o Shin finalmente se reencontram. E ele todo sem jeito pergunta, como é que você tem passado? Só que os esqueletos ainda estão seguindo ele, então a Yuzuha desce e faz uma barreira ela mesma pros dois poderem conversar em paz. E a Shine já vai correndo, dá um abraço nele e fala, você não tem algo a dizer? Desculpa, obrigado por cuidar da loja. E cada vez que ele erra, ela aperta mais ele.
Então ele se lembra do que sempre falava quando encontrava ela. Eu voltei. E ela fala que tinha achado que nunca mais ia encontrar ele. E ele pensa que terminar o jogo da morte devia ter apagado os dados salvos dele, incluindo o Santuário da Lua, a Shine e os outros seguidores dele. Mas enquanto os dois estão conversando, a Yuzuha se cansa e desfaz a barreira. E os dois decidem disparar um grande ataque. E já faz um tempo desde a última vez que trabalharam juntos, mas eles têm tudo o que precisam ali. Aquilo que é puro, revele-se. Aquilo que é eterno, revele-se. Santuário. Então uma luz gigantesca surge no céu e os minions começam a desaparecer. E o Skullface Lord, o Shin cuida dele. E com uma espada da só, derrota ele. Mas quando o monstro cai no chão, ele fala: dê esse poder pra mim. Mas não aguenta e morre. O Shin recolhe o núcleo, mas no fim não conseguiu descobrir nada. E o Shin sugere para eles dois aproveitarem e conversarem um pouco. Ele pergunta se ela se lembra da despedida antes dele sair pra derrotar o Origin. Aí ela fala que sim e ele conta que derrotou e ali tudo devia ter acabado. Mas tinha uma porta enorme na sala do chefe da masmorra. Aí a porta abriu, tudo ficou branco, ele perdeu a consciência e acordou numa planície. Então ele não estava vagando durante 500 anos. E a Shine entende e fala que a masmorra desapareceu sem deixar vestígios. E quando os personagens de suporte de outros jogadores começaram a dizer que seus mestres desapareceram, ela sabia que o Shin tinha vencido. Mas ela achou estranho permanecer ali quando devia ter desaparecido junto, então decidiu procurar por ele. No entanto, as mudanças sísmicas lançaram o continente no caos e eles decidiram trabalhar separadamente. Aí ela voltou pro Santuário da Lua e tá lá até agora. E isso realmente está de acordo com o que o Shin pesquisou até agora. E ele também pede pra ela dar um jeito de não chamar mais ele de mestre. Já que ela é bem famosa, talvez ocorra uma certa confusão caso ela chamar ele de mestre na frente dos outros. Então, Shin tá ótimo, e ela toda envergonhada fala Shin. E o Shin tá mais envergonhado ainda, mas tá feliz porque achou que o coração dele não fosse aguentar. Aí a Shine pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que tá pensando em visitar o local sagrado que ele leu durante as pesquisas na biblioteca. E ela pergunta: se você encontrar uma maneira de sair desse lugar, você sairia? E ele fala que sim, e pede desculpas, mas ela fala que tá tudo bem, ela já esperava essa resposta. E o Shin pergunta quanto que ela se lembra de quando isso era um jogo. E ela se lembra de tudo, desde o dia em que eles desceram juntos pra essa terra. E que ela praticamente ganhou consciência durante o período em que ele e os outros começaram a chamar isso de Jogo da Morte. Antes disso é como se ela sempre estivesse assistindo um vídeo observando a situação de cima. Ou seja, eles sabiam que desapareceriam depois de saírem do jogo. Mas a Shine fala que se eles tivessem dito alguma coisa, isso apenas teria incomodado eles. E naquela época não eram completamente autônomos, então de qualquer forma não podia ter feito nada. Mas ela sabe que mesmo se ele soubesse, teria ido lutar. Além disso, eles fizeram uma promessa. Mas chega de falar de coisas tristes e ela pergunta quem é essa raposa. Ele explica que é uma Elementeio e tal, e ela fala que percebeu que não era um espírito comum quando viu aquelas caudas. Então o Shin pega ela no colo e tem 3 caudas. E a Yuzuha solta um bom dia, Shin. Ele fica espantado e ela explica que a mente dela clareou quando aquela coisa preta desapareceu. Provavelmente aquele Lorde. Aí ele pede pra ela não falar enquanto estiver na frente de outras pessoas. E pergunta se ela consegue fundir as caudas em uma só. E ela fala que sim. E a Shine acha ela muito fofa. Aí ela começa a fazer carinho e fala que o Shin sempre surpreende ela. Ninguém nunca tinha domesticado um Elementeio antes. Ela ficou surpresa, mas sabia que o Shin era capaz. E ao contrário daquele que eles lutaram anteriormente, esse não é de alto nível. Aí ele finalmente se lembra do Wilhelm e resolve voltar rápido. E corta pra ele ainda tá correndo, só que ele sente algo vindo em uma velocidade insana. É rápido demais, então ele vai ter que enfrentar ele ali. Só que é só o Shin e a Shine. E o Wilhelm fica muito bravo. E lá na floresta, os guardas reais acharam a cratera que o Shin abriu com a espada dele. E a Arione essa daí contextualiza que depois que aquela voz misteriosa apareceu, uma horda de Skullfaces apareceu também. Então do nada uma luz encheu o céu e eles desapareceram. Quem poderia ser o responsável? E um dos guardas relata pra ela que achou uma espada fincada na borda da fissura. E é a espada que o Shin usou. Provavelmente foi ela que originou isso. Mas na bunda da espada tem um falcão. E o guarda conhece um ferreiro que grava isso em suas espadas. E ele dá uma batidinha com a espada e já racha o chão. E mesmo com todo esse poder, nem desgastou a lâmina. E o único ferreiro que tem essas habilidades e grava um falcão em suas armas é um humano superior. O Ferreiro Negro, o ferreiro mais habilidoso de sua espécie. Arione fala que achou que não houvesse mais humanos superiores no mundo. O guarda concorda com ela porque realmente não dá pra ter certeza, mas de qualquer jeito eles estão lidando com alguém que é louco o suficiente pra tratar uma arma dessa como descartável. E ela pergunta pra ele se o Ferreiro Negro não era dono do Santuário da Lua, então quando eles voltarem, vão fazer uma visita. E o Gadras, o guarda, pergunta: se um humano superior realmente estiver de volta, o que você fará? E Arione fala que obviamente é desafiar ele pra um duelo, e que ele também seria um ótimo cônjuge. Então lá com o nosso menino Shin, chegou a hora de dar satisfações pro Wilhelm.
E ele tá mais desconfiado agora porque ele até trouxe a Shine Razor, que não se curva ou se junta a ninguém. Aí o Shin tenta dar uma mentira falando que a Shine derrotou todo mundo, mas não cola. O Wilhelm percebeu o nível da torrente de mana que o Shin liberou aquela hora. Ele sabe que foi ele, e ainda depois ele lançou aquele feitiço chamativo e depois alcançou eles como se não fosse nada. Então ele explica toda a história, que ele é um humano superior, o mestre da Shine, e que naquela hora que ele liberou a mana ele tava até se segurando. Aí o Shin pergunta se restou algum registro de humanos superiores. E o Wilhelm fala que alguns, tipo, eles eram estupidamente fortes e muito habilidosos nas suas especialidades, e que hoje em dia tem pessoas que reverenciam eles como se fossem deuses. E o Shin acha uma dor de cabeça, mas é claro que ele não perde pra ninguém como ferreiro. Aí o Wilhelm fica surpreso e ele pergunta se quer que faça algumas melhorias na Venom. Aí a Lassie acorda, fica um pouco perdida com tudo, mas quando repara que a verdadeira Shine Razor, ela fica maravilhada. Mas também tá enjoada e o Shin fala que é provavelmente porque eles estavam correndo várias vezes mais rápido do que um cavalo. Aí ele pergunta se tá de boa deles se separarem na frente do portão e o Wilhelm fala sem problema, porque o trabalho, querendo ou não, era até ela aprender a habilidade. E se acontecer alguma coisa na igreja, o problema é deles. Então o Shin entrega um dos envelopes e fala pra ele avisar se acontecer alguma coisa. E o Wilhelm dá uma chiada falando que se a situação justificar o uso disso, ele recorreria a qualquer outra coisa. O Shin entende que ele não quer envolver pessoas de fora e tal, mas ele quer ser envolvido. Ele não pode abandonar o primeiro amigo que ele fez ali e as crianças que ele tá tentando proteger. Aí ele começa a ficar com vergonha e o Wilhelm fala que então não vai fazer cerimônias. E quando eles se separam, a Shine fala que ele não mudou nada. Ele nunca se vangloriou dessa força onipotente, ao mesmo tempo que protege igualmente os fracos. Então eles partem pro Santuário da Lua. Aí a Tiera aparece pra receber eles e pergunta pra mestra dela o que ela tá fazendo com o Shin. E o Shin tá com fome, então a Shine fala pra eles comerem primeiro, já que a história vai ser longa. Mas a Tiera é estranha, tipo, por que a gente vai comer com o Shin? E a Shine lembra que não tinha contado pra Tiera ainda, que o Shin é o dono da loja Santuário da Lua. E ela fica muito surpresa, porque o dono do Santuário da Lua é um humano superior lendário. E ele não entende por que ela tá surpresa, já que eles já tinham se apresentado. Aí a Tiera fica desesperada, começa a pedir desculpa, mas o Shin fala que tá tranquilo. E aproveitando a onda de surpresas, ele também apresenta a Yuzuha pra ela, uma Elemental que fala. Aí na hora da refeição, a Tiera repara que tem um tipo de aura em torno da comida. Aí o Shin não vê essa aura, mas fala os ingredientes que ele deu pra Shine. As carnes são de Thermal Lion e Rei Orc. Os vegetais, rabanete sangrento e cebola karima. As frutas são fruta ideia e pera topázio. E o resto que parecia bom, e a Shine também adicionou o que tinha em mãos. E ela fala que por ser uma ocasião especial, ela usou alguns ingredientezinhos de alto nível, mesmo que não deu tempo de fazer nada muito elaborado. E a Tiera tá brava porque esses ingredientes de alta qualidade são quase impossíveis de conseguir. E aliás, quem pensaria em usar isso como comida? Aí o Shin dá uma risadinha e pergunta o que é essa coisa de aura que ela falou. E a Shine explica que é a mana ou força vital remanescente dos ingredientes. Normalmente tem monstros poderosos e plantas raras. Aí a Tiera ainda tá em choque, mas eles começam a refeição. Aí depois, todo mundo de barriga cheia, o Shin tá perguntando sobre os outros personagens. Mas a Tiera começa a chorar e parece que ela tá bêbada. E a Shine fala que nunca tinha visto ela assim e vai colocar ela pra dormir. Então mais tarde, o Shin entra no quarto e percebe que não mudou nada. Esse é o lugar onde ele mais se sente relaxado. E vai dormir. E no meio da noite ele sente algo pesado. E a Yuzuha tá dormindo na borda da cama, então não é ela. E é meio macio, quente, cheiroso, e ele olha pro lado, tá a Shine ali. Ele pensa em acordar ela, mas vê lágrimas nos olhos dela. Ele não sabe muito bem o que isso significa, mas pede desculpas. Então de manhã ele acorda, a Shine já foi, mas tem um cabelo prateado ali. E embaixo do cobertor, Yuzuha nível 411. Ela virou uma menininha, e ela tá sem roupa nenhuma. Mas ela não entende o porquê e vai pular em cima do Shin. Então ele dá uma roupa pra ela, que é o que normalmente os Elementals usam na forma humana. Aí eles saem do quarto, e a Tiera e a Shine nem ficam surpresas direito com a Yuzuha. Então mais tarde o Shin começa a fazer umas perguntas pra Yuzuha, tipo, o que ela tava fazendo naquele santuário. E ela responde que lá ela sofria menos, mas ela não sabe o que aqueles símbolos escritos no chão significavam. E ele também pergunta se ela sabe alguma coisa sobre muitas pessoas que desapareceram há 500 anos. Mas ela não sabe, poucas pessoas apareciam lá. Então um dia quando ela tava cochilando no sol, o chão de repente fez bum, o vento fez fu e a montanha fez kabum. Aí ela acordou de susto e ficou segurando o chão pra não ficar estragado. E o Shin decifra isso, que em outras palavras teve um desastre natural e ela tentou impedir. Aí ele pensa que como os Elementals conseguem usar todos os elementos mágicos, ele suspeita que eles intervieram no desastre natural de alguma forma especial. Aí a Yuzuha termina de contar que depois disso ela ficou machucada e aí o Shin apareceu. E ele fala que foi graças a Millie, então que tal eles irem de novo agradecer ela? E a Shine sugere levar cafales de presente, um tipo de doce assado élfico. Ela vendeu alguns pra ver e agora é um dos 2 principais produtos da loja. E o Shin dá uma questionada porque teoricamente o Santuário da Lua não é uma loja de doces. Aí a Shine explica que mesmo que eles quisessem reabastecer o estoque, ele é o único que pode desbloquear a sala do arsenal. Então ele pede desculpas e fala que vai fazer algumas espadas mais tarde pra reabastecer o estoque da loja. Mas antes a Shine tem outro assunto pra discutir. Tem alguém que ela queria que o Shin fosse ao encontro o mais rápido possível, o Girard. E o Shin fica impressionado que ele ainda tá vivo, porque já se passaram 500 anos e bestas superiores como ele normalmente vivem 150 anos no máximo. E a Shine complementa que ele provavelmente não tem muitos dias de vida, mas tá esperando pelo Shin.
Ele uniu várias tribos de fera e formou a Aliança das Bestas Farnid. Ele é o primeiro rei bestial, e o atual rei é a 8ª geração. Ele tem todo o poderio militar e também as habilidades de um líder, então isso fez o Jirard poder esperar o Shin em paz. Então o Shin fala que ele ainda não tá em perigo terminal, né, porque ele gostaria de verificar algumas coisas primeiro, então eles podem partir amanhã. E a Shine fala que a Tiera vai também. Aí ela pergunta sobre a loja, mas o Shin fala que leva junto com ele. De qualquer forma, não precisa se preocupar com a loja. Então todo mundo vai viajar junto. O que eles precisam de preparativo é comprar comida e equipamentos. E a Shine fala que tem que ir reportar os Skullfaces ao reino, então ela vai sair. Já o Shin vai pra guilda depois de fazer algumas espadas e procurar uma missão na direção de Farnid pra aproveitar e tentar subir de rank. Aí depois eles veem onde se encontram e a Shine sugere pra eles formarem um grupo. Aí dá até pra usar chat de voz, e hoje em dia isso é conhecido como telepatia. E ela fala também pra Tiera ir junto com o Shin pra ela aproveitar essa oportunidade e se registrar como aventureira. Mas ela fala que antes precisa encontrar algo apropriado pra vestir. Então enquanto isso, o Shin vai pra forja, e tudo ainda tá no lugar, parece bem utilizável. Aí ele começa a fazer a espada, mas a primeira que ele faz tá muito além do nível de qualquer coisa disponível nas lojas desse país. Então ele faz mais algumas outras e nessas ele maneira. E a Shine também tá pronta. Como fazia um século que ela não saía, ela não tinha ideia do que vestir. E já do lado de fora, ele repara que ela tá com uma roupa bem bonita. E ela repara que ele tava olhando, entre aspas, pra roupa dela e dá uma zoada nele. A Tiera tá impressionada com a quantidade de pessoas na cidade. Ela só tinha ouvido falar por pessoas que iam na loja, mas é incrível. E o Shin pensa que ela é como uma criança visitando um parque de diversões pela primeira vez. Aí ele fala pra completarem as tarefas primeiro, que depois eles vão poder usar o tempo restante como quiser. Então ela puxa ele e fala pra irem pra guilda logo. Parece até mentira que ela tinha medo de sequer sair da loja uns dias atrás. Mas tem um problema, ela não sabe onde é a guilda, então o Shin puxa ela agora. E ela percebe que eles estão de mãos dadas e fica com vergonha. E o rank de aventureiro do Shin foi upgradeado de G pra E. Aí ele pergunta por quê, já que ele não fez nenhum trabalho. E a Celica explica que ele derrotou um Skullface de alto nível e uma horda de Skullfaces. Aí a guilda confirmou como verídico, então decidiram promovê-lo. Mas ela, pessoalmente, acha que ele devia ter ido direto pro rank A. Aí a Celica fecha a cara e fala: a propósito, qual é a sua relação com essa outra pessoa? E ele fala que foi tudo uma coincidência. Como ele já ia pra guilda, achou que ela poderia se registrar como aventureira e aproveitar pra ter um cartão da guilda. E a Celica pergunta: é sua namorada? As ruas falaram pra ela que eles estavam de mãos dadas como um casal. E ela continua chiando falando que a Tiera é linda, então os homens não conseguem evitar. Ficar de mãos dadas com uma mulher bonita deve parecer um sonho mesmo. Mesmo que acabe com uma cara safada junto dela na cidade, não tem nada pra se envergonhar, é inevitável. Então o Shin quebra um pouco o clima perguntando se ela tem alguma informação sobre locais sagrados. Os lugares destruídos durante o declínio da glória. E a Celica pede desculpas porque ela não pode divulgar essas informações sobre isso pra ninguém abaixo do rank B. Aí ele fala que tá de boa, então pergunta pra ela se tem algum trabalho a caminho de Farnid. Aí ela puxa um livro gigantesco pra ver e fala que alguém tá solicitando uma escolta pra carroça até o posto de controle de Baireon. E a recompensa é 10 moedas de prata por pessoa. E eles vão partir essa tarde quando o sino tocar 3 vezes. E também já tem 2 aventureiros que vão participar, então juntem-se a eles. Então de volta na cidade, eles têm um bom tempo livre até o cartão da guilda da Tiera ficar pronto. Aí o Shin sugere pra eles passearem na cidade indo pra igreja. Aí Date vai, Date vem, a Tiera se diverte bastante e eles chegam na igreja. E quando ela se apresenta pra Lhasa falando que trabalha no Santuário da Lua, ela fica toda animada e começa a fazer várias perguntas sobre a Shine. Aí corta lá pra dentro, o Shin e a Yuzuha já encontraram a Millie. E ela fala que graças a ele, o orfanato não vai fechar. Já a Lhasa parece que vai assumir o cargo como próxima sacerdotisa dali. Aí o Shin pergunta sobre o Wilhelm e parece que ele saiu pra investigar aquele outro sacerdote. E diz que o homem tá convencido que não vai desistir. E realmente ninguém sabe por que aquele cara quis assumir a igreja. Então, por precaução, o Shin dá alguns amuletos pra elas. Esses amuletos estão encantados com vários tipos de magia. Aí todas as crianças aparecem porque descobrem que o Shin tá ali. E a Tiera parece que já foi sequestrada por eles. Então mais tarde, já de volta na guilda, o cartão de aventureiro da Tiera tá pronto. E agora que eles já fizeram tudo, o Shin fala pra pegar o Santuário da Lua e seguir. E a Tiera reclama que ele fala muito casualmente sobre a ideia de carregar uma casa com ele. Aí eles param num beco e o Shin tá com um cristal. E a Tiera fala que nunca viu um tão grande e tão lindamente lapidado. Esse daí tá encantado com o feitiço teleporte. É um item consumível que leva você instantaneamente pra um local registrado. Aí ele estranha, ela tá surpresa com isso e pergunta como é que os cristais encantados com teleporte são tratados hoje em dia. E ela explica que o próprio teleporte é uma magia perdida. E o Shin fala que se tiver os materiais em mãos, ele pode fazer quantos desses cristais quiser. Então, tem ninguém em volta, é hora do teleporte. E eles vão parar lá no Santuário da Lua e a Tiera tá impressionada com a sensação diferente que sentiu. Aí o Shin levanta a mão e armazena toda a loja do Santuário da Lua nesse amuletinho. Esse é o Santuário da Lua em modo de transporte. E agora que eles terminaram as tarefas, é hora de ir pro trabalho. E eles encontram o Gaien, que é o outro aventureiro que vai na missão. E essa pequenininha é a Tsubaki. E o cliente, o mercador Nak, aparece e eles partem. E dentro do castelo tá tendo uma reunião com a sua majestade, porque o Santuário da Lua desapareceu. Uma estrutura imóvel que sobreviveu ao declínio da glória. Que perda inestimável. Nem mesmo os indivíduos mais poderosos ou monstros de mais alto nível conseguiram invadir.
Aí perguntam sobre a Shiné e falam que ela tá a caminho do castelo, ela deve chegar ainda hoje. E como o Arion também não voltou, a princesa fala pro rei que é melhor não fazer nada até a Shiné chegar. E voltando pros nossos aventureiros, o Shin fala que as coisas vão ser mais fáceis se eles souberem do que são capazes numa luta. Aí começam a se apresentar, o Gaen é um samurai, um aventureiro rank A. Já a Tsubaki é uma lutadora, ela é rank E. E pode usar feitiço de suporte para aumentar a velocidade. E a Tira, a gente já sabe que é rank G, fala que é uma alquimista, mas também pode usar arco e espada. E também pode lançar feitiços de cura simples. Já o Shin se apresenta como samurai e o rank é E. Ele também pode lançar um pouquinho de magia de fogo e relâmpago. E também fala sobre a Yuzuha, que não parece, mas é um monstro de respeito. E o Gaen fica impressionado que um samurai sabe usar magia. Isso é muito incomum porque, ele mesmo é um zero à esquerda com magia. Aí a Tsubaki pergunta se ele nasceu em Hinomoto. Aí ela fala que não e contextualiza que a maioria dos samurais são de lá, mas ele é o primeiro que ela conheceu além do Gaen. E ele explica que Hinomoto é uma nação insular única. Foi criada por um desastre natural e é o lar de várias sedes de guilda de samurais e ninjas. E as mais conhecidas de lá são a Kachou Fugetsu, Majin Kepuroko e a Kuromiko Jinja. E o Shin não consegue acreditar que existe um país inteiro baseado nas guildas do jogo. E de repente a carroça para. Bandidos estão do lado de fora e o Shin fala pra Yuzuha proteger o Naki. Os bandidos começam a debochar e falam pra deixar a garotinha ruiva com eles, que eles vão brincar com ela. E o Shin não gosta disso. Eles continuam falando e a Tira, que tá de retaguarda, percebe que o Shin tá diferente. Ela não gosta da sede de sangue emanando dele. Então ela olha em volta e vê que tem vários bandidos. Ela tem medo de atirar, mas tem que fazer isso. E lá na frente o Gaen manda eles recuarem que não vai ter mortes. Só que os bandidos sabem que ele é o único rank A ali e que o resto é tudo rank E ou inferior. E ele não vai conseguir lutar enquanto protege os outros. E o Shin fica curioso para saber de onde eles conseguiram essa informação. E enquanto os bandidos continuam falando, uma flecha passa por um deles. E atinge um dos que estavam escondidos lá atrás. Ela já sabia onde estava todo mundo e isso dá início à batalha. E a Tsubaki usa o vigor vertiginoso que deixa o bandido impressionado, porque rank Z não deveriam ser capazes de usar essa técnica. E derrota ele facilmente. Já o Gaen corta o cara e até a espada dele. A espada dos bandidos é mágica, mas a dele também é. E o Shin obviamente derrota os dele com facilidade. Aí o líder dos bandidos está incrédulo com o que acabou de ver. E o Shin caminha até ele perguntando o que ele vai fazer agora. Primeiramente, vamos nos livrar dessa espada. Agora, basta te mobilizar e acabou. E já depois, com o bandido amarrado, o Gaen fala que o Shin caprichou. E o Shin bem sério fala que pegou leve. E agora, o bandido vai falar quem deu as informações pra ele. Mas, de repente, a Tira puxa o Shin e dá um abraço nele. Se é que dá pra chamar isso de abraço. Ele pergunta o que ela tá fazendo e ela fala pra ele não se mexer. E começa a encarar ele. Então ela dá um sorrisinho e fala que ele voltou ao normal. Trabalho feito e ninguém entendeu o que aconteceu. E finalmente bate a vergonha nela. O Shin parecia tão frio e sombrio que ela fez o que a Shiné fazia com ela pra ela se acalmar. Aí foi meio instintivo, mas agora ela tá com vergonha. O Gaen explica que os bandidos atacaram essa carroça em busca de mercadorias ligadas à igreja. No entanto, não foram informados exatamente do que. Parece que eles pretendiam matar todos eles e fugir com a carroça inteira. E o Shin se lembra que as irmãs disseram que precisam de reconhecimento oficial da sede da igreja para o próximo sacerdote assumir. Então será que alguém estava tentando impedir isso? E já no destino final em Baurém, o cliente agradece que chegou em segurança graças a eles, e dá os certificados de conclusão de trabalho para eles levarem para a guilda. Aí depois de reportar a guilda, o Shin pergunta pros dois o que eles vão fazer a partir de agora. E eles falam que vão para Kyumonte, e se for para ser assim, eles certamente vão se encontrar de novo. Aí eles se separam, mas o Shin ainda tem que decidir como eles vão continuar a viagem deles. Com outra carroça? Porque ele gostou da viagem, ele achou bem agradável. Já a Tira fala que a bunda dela ficou um pouco dolorida. E o Shin começa a pensar seriamente que ter uma carroça não é uma má ideia, porque Farnage é bem longe e pensando no futuro não seria ruim ter uma. Então tá decidido, eles vão comprar uma carroça. E já na loja de carroças, eles separam que são todas praticamente iguais. Ou seja, só resta ao Shin fazer as próprias modificações. A Tira fica com o pé atrás com essa estatação dele, mas ele fala que só quer reduzir a trepidação e melhorar o movimento das rodas. E ela fica impressionada que não é se mover sozinho ou voar pelo céu. Mas a ideia dele é algo não muito chamativo, ele tá aprendendo a não exagerar. Mas de início ele gostaria de uma grande o suficiente pra dormir dentro. Então eles acham uma que eles gostam e tem espaço pra bagagem o suficiente. E eles falam pro vendedor que vão levar essa e ele pergunta se eles já arranjaram cavalos. E ele explica que essa carroça será melhor com cavalos com boas pernas. E também é um pouco pesada pra um único cavalo. E o Shin fala sobre rumores que ele ouviu de pessoas usando monstros pra puxar carroças. E o vendedor fala que tem isso mesmo, mas ele tem que ser capaz de domar um primeiro. E já do lado de fora ele pensa que em último caso ele pode fazer a Yuzuha se transformar. Então a Shiné faz uma chamada telepática com ele. Ela avisa que já concluiu os assuntos no reino. Assim o Shin contextualiza sobre a carroça e ela fala que vai capturar um monstro pra puxar a carroça então. E ela vai chegar em Baurém mais ou menos um dia, então eles vão ter que esperar um pouco.
Além disso, em relação ao Santuário da Lua, parece que o castelo estava bastante preocupado com o súbito desaparecimento. E o Shin fica surpreso com isso e ela fala que estava todo mundo bastante pálido. Mas serve como um bom remédio para eles. A Shiné já estava farta de bajulações incessantes enquanto eles tentavam vigiar ela e recrutar ela. Parece que um reno até se atreveu a reivindicar a propriedade do Santuário da Lua. E a Shiné pensou em apagar a nação inteira do mapa, sem contar aqueles que propuseram casamento. E o Shin pensa que é suspeito para dizer isso já que ele que configurou assim, mas a Shiné tem uma beleza em comum. Então ela pergunta se ele sente ciúmes. Ele fala que é claro e ela fica bem feliz. Então eles desligam a telepatia e o Shin fala pra Tieira pra eles procurarem hospedaria. Mas a vendedora ali perto escuta sobre isso e recomenda um hotel. E esse hotel parece um pouco caro. Mas eles vão mesmo assim e quando o atendente pergunta se eles vão compartilhar o quarto, eles ficam cheios de vergonha. E vai ser quarto separado. Aí parece que eles gastaram quase metade da recompensa na hospedaria. E a Tieira fala que aparentemente é famoso em Baurém. E não é ruim fazer isso de vez em quando. E o quarto é realmente de luxo. E a Yuzuha já vai relaxar na cama porque ela finalmente pode falar de novo. E como ainda tem um tempo até o jantar, o Shin resolve fazer manutenção das armas dele. Então mais tarde a Tieira aparece no quarto dele pra perguntar se ele falou pra Shiné que ficariam na cidade. E ele explica que ela só vai chegar em Baurém amanhã e tal, e fala pra eles jantarem no quarto mesmo. Aí todo mundo de barriga cheia depois, o Shin confirma pra Yuzuha se ela vai se transformar numa raposa durante a noite, né? Então a Tieira fala que também vai tomar um banho e dormir. Aí a Yuzuha fala que quer tomar banho com ela e ela fala que tudo bem, mas a Yuzuha arrasta ela pro banheiro do quarto do Shin. Aí do lado de fora o Shin começa a escutar a Yuzuha gritando que os da Tieira são grandões, que eles são macios, que fazem boing boing, e a Tieira gritando pra ela soltar ela. E o Shin resolve contemplar a lua que tá linda essa noite. E com a Shiné, ela tá cara a cara com uma fera gigantesca. E fala que esse daí pode servir. Aí já no dia seguinte, o Shin fala pra Tieira que vai ficar trabalhando na carroça até a Shiné chegar. E como ela tá curiosa pra ver, ela vai ficar olhando. Aí já cortando pra lá, o Shin se abaixa e começa a falar que se ele fizer isso, adicionar algumas molas, talvez reduza a trepidação e tal. E já terminou, agora só precisa adicionar os rolamentos. E a Yuzuha pergunta o que foi aquilo, o metal parecia uma minhoca. E ele explica que é uma habilidade de criação pra trabalhar com metal. Mas ele deu uma adaptada pra um uso especial. Já a Tieira tá espantada porque foi rápido demais, não levou nem um minuto. Então ele fala que vai instalar os rolamentos de uma forma mais convencional. Mas recebe uma ligação telepática da Shiné avisando que ela já chegou, ela tá na floresta saindo pelo portão norte. E como a Shiné chegou, ele faz os rolamentos da forma não convencional. E quando eles estão na floresta indo de encontro pra Shiné, a Yuzuha e o Shin percebem uma presença forte. Aí a Tieira pergunta o que foi e ela vai ver quando eles chegarem lá. Parece que a Shiné domou um Gruefaz e o Jade level 751 pra puxar a carroça deles. Mas normalmente o nível máximo desse monstro é 650. Então, considerando aqueles chifres que você normalmente não vê, deve ser um monstro único. E a Shiné fala que essa criatura deve ser capaz de fazer o trabalho sem problemas. E ela fala que achou ele na montanha sagrada mais próxima. E o monstrão parece que já gostou da Tieira, igual as crianças da igreja, ela deve ser do tipo de pessoa que se apegam fácil. Aí o Shin questiona por que a Shiné escolheu esse monstro, e ela fala que, já que é pra puxar uma carroça dele, ela sabia que tinha que ser um monstro da classe das bestas sagradas. E ele explica que o monstro é um pouco grande pra carroça, então a Shiné manda ele fazer aquilo, e ele simplesmente diminui de tamanho. A Shiné ainda fala que ele pode ficar ainda menor. Aí a Tieira reclama que tá exausta e o Shin explica que antes o bicho estava intimidante o suficiente pra fazer a maioria das pessoas desmaiarem. E ela sabe que os estranhos ali são eles dois, porque eles agem como se não fosse nada demais. Mas nem o Shin esperava que a Shiné trouxesse algo de nível tão alto. Aí a Shiné fica triste e o Shin fala que tá feliz agora por ter uma pista sagrada tão legal puxando a carroça dele. E parece que a Yuzuha consegue se comunicar com ele e ele tá falando que pode contar com ele. Aí a Shiné avisa que o nome dele é Cintilante. Que nomezinho, hein? E pode usar habilidades de ilusão e trovão. Então eles finalmente partem pra Farnid. E parece que mesmo com as modificações para ser discreto, eles estão atraindo atenção de qualquer forma. E a Tieira tá impressionada que nessa velocidade a carroça não tá balançando e a bunda dela não tá doendo. Então a Shiné fala que supera até uma carruagem real, que ela já andou em uma e não era tão confortável assim. Assim a Yuzuha e o Cintilante começam a conversar sobre o passado dele. E ela conta pra eles que parece que ele e a mãe dele governavam juntos a Montanha Sagrada. Só que parece que um aventureiro apareceu, derrotou a mãe dele e só o Cintilante ficou vivo. Aí ele correu o mais rápido que pôde e foi resgatado por uma elfa. Aí depois ele se esforçou pra ficar mais forte e retornar à Montanha Sagrada. Assim a Shiné entende que esse foi o motivo dele não ter tanta cautela com ela. E o Cintilante fala que ele se juntou a ela porque ela tinha um cheiro familiar. O cheiro da Tieira. Parece que ela era a elfa que salvou ele. Aí ela se lembra que quando era criança realmente salvou um cachorrinho ferido. Ela até viu semelhança, mas não estava acreditando. E o Cintilante fala que foi há mais de um século, então é realmente ele. Então a Shiné fala que tal transferir a propriedade do Cintilante pra ela agora. Mesmo com o nível dela não deve ter problema, desde que ambas as partes aceitem. Assim eles param no meio do caminho e a Shiné desfaz o pacto com ele. E agora é só Tieira fazer a parte dela, mas ela tá um pouco apreensiva. Mas ela sabe que pode fazer isso, então fala pra ele que é o desejo dela caminhar com ele. E assim o pacto foi selado. E do nada a Tieira se sente fraca, mas fala que tá tudo bem, só precisa descansar um pouco.
Aí mais tarde, ela tá dormindo junto com o Cintilante, e o Shin pergunta pra Shine se ela deixou o Cintilante com a Tireira pra que ele pudesse protegê-la. E ela fala que sim, nem sempre eles podem estar do lado dela. Um dia ela vai escolher o próprio caminho e é melhor ter o Cintilante por perto. E agora que eles firmaram um pacto, ela pode invocar ele quando quiser. E a Shine fala que se for o Shin, ela vai correndo sempre que ele tiver com problemas. E o Shin fica feliz porque, sendo sincero, é pra ela que ele recorre sempre que tá em apuros. E a Shine fica toda feliz e fala que pode contar com ela. Aí no dia seguinte, no meio da floresta, eles estão chegando em Farnid, e parece que tem alguém indo na direção deles de nível bem alto. Aí a Shine explica que ela acabou de enviar uma mensagem pro Jiraiya, então eles devem estar ali pra receber eles. E realmente é esse o caso, eles foram a mando do primeiro rei, e vão guiar eles até a mansão. Aí o Shin guarda a carroça e o Cintilante diminui de tamanho. Ô, bichinho feio, hein? Parece que esses dois aí são descendentes diretos do Jiraiya. Então eles chegam no reino e o Shin já vai encontrar o Jiraiya, que tá inteirão e fala pro mestre dele que não pensava que veria ele novamente nessa vida. Os dois começam a trocar elogios falando que nenhum dos dois esperava ver o outro vivo. Eles têm muito que conversar, mas primeiro vamos começar com as apresentações. O cara que foi buscar o Shin e os outros é o atual rei das feras, Wolfgang, e a filha dele, Kuori. E os dois ali do lado do Jiraiya são os confidentes dele. O braço direito, Vanku, e o braço esquerdo, Rajin Douki. Aí o Shin se apresenta e fala que é um humano superior. Então o Shin pergunta por que o Jiraiya tá chamando ele de mestre, sendo que nunca chamou ele assim. Aí ele fala que como faz muito tempo que eles não se veem, é pra ele fazer vista grossa pra esse tipo de brincadeira. E além disso, é a única maneira de quebrar a tensão deles. Para as pessoas desse mundo, os humanos superiores são seres lendários que devem ser temidos e reverenciados. Aí, cortando pra mais tarde, o Shin e o Jiraiya estão contando histórias do passado. Do dia que eles nem conseguem se lembrar de quantos monstros derrotaram, se foi 100, se foi 1000. Então o Jiraiya começa a falar sobre o que aconteceu nos últimos 500 anos, só que o Shin fala que a Shine já contou tudo sobre ele, que ele fundou uma nação e tal. Aí ele fica chateado e ela fala que fez isso porque, conhecendo ele, imaginou que ele fosse exagerar. Então preferiu fornecer um relato objetivo das observações dela. Aí ela dá licença pra eles e vai preparar um chá. Assim, agora é a vez do Shin contar sobre ele. Aí ele contextualiza toda a história e o Jiraiya finalmente entende que é por isso que ele não conseguiu encontrar por mais que procurasse. Só que papo vai, papo vem e o Jiraiya do nada fica sério. Cortando o papo furado, ele tem algo que precisa contar. Ele vai morrer em breve. Não tem muito tempo de vida. Talvez no máximo um mês e olhe lá. Aí o Shin pergunta como é que ele sabe disso e ele fala que sentiu que algo estava errado há algumas semanas. E quando a Shine contou sobre o Shin, ele teve uma certeza. Parece que o tempo começou a fluir pra ele novamente, como se estivesse esperando o retorno do mestre. E o Shin fica até vesgo com essa notícia. Provavelmente os deuses desse mundo ouviram as orações do Jiraiya. Então ele tem um último pedido. Pro Shin duelar com ele. Ele quer lutar com ele e o Shin fica espantado. O Jiraiya pretende morrer em batalha como um guerreiro? E é exatamente isso, ele não pode não desejar isso. Ele quer duelar com ele, o guerreiro mais forte. Ele quer saber até onde as presas dele podem chegar contra um super-humano como o Shin. Assim o Shin hesita, mas aceita. Aí pergunta se ele conta pro Wolfgang, pros outros e tal, mas parece que ele só contou sobre a expectativa de vida e não sobre o duelo. Mas não pretende esconder nem nada. Dito isso, o Vanku e o Rajin provavelmente perceberam o que ele queria já. Eles lutam juntos desde que o Shin desapareceu, são os irmãos de guerra do Jiraiya, já que os dois são os dois tipos de fera de vida mais longa. Mas agora os três já estão velhos e já é hora dessa nação ser libertada da influência deles. Além disso, o Wolfgang é um líder excepcional, ele ouve as pessoas, pode caminhar ombro a ombro com o povo. E se ele deixou algo mais pra trás, apenas o duelo contra o Shin e mais nada. Então mais de noite, o Jiraiya conta pra todos, que ele encontrou o lugar onde vai morrer. Conta tudo sobre o duelo com o Shin e realmente os irmãos de guerra entendem fácil. O desejo não realizado dele tá finalmente se tornando realidade. Só que a Kuori não aceita tão bem. Então o Jiraiya começa a falar que ele já viveu muito. Ele viu companheiros caírem, viu filhos morrerem e até cuidou de vários netos no leito de morte. E qual o motivo para ele ter vivido até agora? Em uma semana ele vai ter essa resposta. E ele quer que todos assistam o duelo. Vai ser na Floresta Haloa e será a última e a maior batalha da vida do Jiraiya. Mais tarde, o Shin tá um pouco reflexivo porque justo quando ele finalmente conseguiu ver o Jiraiya de novo, já no lado do próprio, ele fala que quando o Shin desapareceu, ele teve um arrependimento. Um único, mas um enorme arrependimento. O mundo era muito sem graça sem ele. E ele já tinha desistido disso, então ele é muito grato ao Shin. Aí no dia seguinte, o Shin restaurou a arma preferida do Jiraiya para as perfeitas condições. Agora ele pode lutar com tudo o que quiser. E amanhã, finalmente, é o dia. Então o Jiraiya agradece, mas começa a falar que ele sabe que não é da conta dele. Mas é sobre a Shine. Se ele encontrar uma maneira de voltar pra casa dele, ele vai retornar ao mundo? Vai deixar a Shine pra trás? E o Shin pensa, mas fala que sim, porque esse é o motivo para ele ter continuado lutando. E o Jiraiya pede desculpas pela pergunta e fala que realmente é um assunto difícil. Aí fala que o Shin sempre costumava se chamar de alguma coisa sempre que tava com problemas. O tal do ser um cara dos interesses próprios. E ele assume que realmente queria que tudo fosse do jeito dele e que chegasse a um final feliz onde todos viveriam felizes para sempre. Mas isso parece algo bem distante para eles. Assim, dia seguinte, o tão esperado dia do duelo e o Cintilante está levando eles pro local. E parece que os espectadores vão ficar em cima da montanha. Aí o Shin fala pra Shine dar um jeito caso um ataque perdido saia voando. E ela fala que não é pra eles se preocuparem com nada e lutarem o quanto quiserem, e é pra cuidar do Jiraiya por ela. Já o Jiraiya tá se despedindo. O Wolfgang fala que ele nunca vai esquecer os ensinamentos do primeiro rei. Pode confiar o reino a ele. E a Kuori não tá mais tão emotiva. Ela fala que vai se tornar uma guerreira digna da linhagem do primeiro rei.
Então chegou a hora do duelo e os dois pulam do penhasco. E o Vanku e o Urajin falam que faz tempo que não viam ele sorrir assim, sorrir como uma criança. E na floresta, a batalha começa e a primeira explosão é vista de cima. Eles estão realmente se divertindo abrindo crateras no chão. Um falando que os golpes dos outros são pesados, mas mesmo assim defendendo como se não fosse nada. Várias lembranças de 500 anos atrás surgem, mas pra eles parece que foi ontem. E lá do topo, o Wolfgang fala que não fazia ideia que o primeiro rei era tão forte. Então a Shine fala que o aquecimento deve terminar em breve. E o Vanku e o Urajin falam que os aquecimentos são sempre um espetáculo. Aí a Tira fica impressionada e pergunta se a Shine é tão forte quanto eles. E ela fala que até ela sofreria bastante enfrentando o Jirard. Ou seja, ela é mais forte. E na batalha, o Jirard fala que até as técnicas que desenvolveu pra lutar contra o Shin são inúteis no ao vivo. Mas ele dá um aviso que a partir de agora, pode considerar que ele é simples presas. Ele vai com tudo e se transforma num lobisomem. Então ele se lembra da conversa de ontem com o Shin falando que ia lutar pra valer, mas não pretendia usar os títulos que adquiriu ao derrotar o chefão final porque isso ia ser meio injusto. Aí o Jirard pensou que ia fazer a mesma coisa se fosse no lugar dele, mas mesmo que isso acabe num piscar de olhos, ele quer lutar contra um Shin com sua força total. E aí vai ele desvia facilmente das raios do Shin e prepara a técnica definitiva dele. E lança a excelência lendária. E o Shin reconhece que isso é realmente pesado, só que sem perceber, o Jirard já tá atrás dele. Ele lança vários ataques, mas o Shin consegue se esquivar e defender. E tá impressionado porque nem consegue imaginar quanto tempo precisou treinar para desenvolver essa estratégia. Assim o Shin começa a se sentir patético, porque enquanto o Jirard tá arriscando a vida, ele não tava lutando com força total. Então ele pede desculpas pro Jirard, porque agora ele vai. E é isso que ele queria, e um clash entre a névoa celestial lendária e a excelência lendária acontece. Uma explosão que dá pra ver de longe e a Shine percebe que vai terminar em breve. Assim, a espada do Shin e a manopla do Jirard se quebram, só que o Jirard já tava esperando por isso e vai pra trás do Shin. Ele finalmente conseguiu pegar de surpresa, mas parece que chegou a hora do Jirard. Ele só encosta no Shin e cambaleia pra trás até cair. Parece que é realmente o fim, e o Shin fala que ele tá impressionado porque ele realmente acertou no final. Ele conseguiu fazer as presas dele chegarem até o Shin. Seu desejo tão esperado foi realizado. E como recompensa por acertar ele uma vez, ele quer pedir um favor pro Shin. Ele tá feliz de ter lutado contra ele com a força total, mas tem mais, né? Então o Shin entende e vai pra trás. E libera 100% do poder que resulta numa aura gigantesca. Nem o Jirard tinha ideia que ele era tão poderoso. E esse é o gesto final de dois melhores amigos que ficaram sem se ver por 500 anos. Até o último momento, o Jirard ficou orgulhoso do mestre dele. Então, depois da resolução, o Shin leva o corpo dele até seus descendentes. Eles começam a chorar, mas o Shin fala para eles levantarem a cabeça. O rei deles conseguiu acertar ele, um humano superior, o que significa que ele ascendeu ao nível deles. E no rosto do primeiro rei, a expressão é de satisfação. E a Kuori fala que o Jirard riria deles se vissem eles chorando. Mais tarde, numa simbólica chuva, uma nação inteira tá de luto. O caixão é carregado até o topo e todo o povo se transforma para uivar, em homenagem ao primeiro rei. Então, mais à noite, a Shine vai ver como é que o Shin tá. E basta um olhar pra ela ver que ele precisava de um abraço. Ela sentiu que ele estava prestes a desaparecer de novo. Então ela faz de tudo. Se houver algo que ela possa fazer, por favor, diga pra ela. Então o Shin começa a falar que sabia que era isso que o Jirard queria. Ele aceitou isso e lutou com ele. Mas dói ver um amigo morrer. Então a Shine abraça mais ele e fala que ele já cumpriu o dever. Agora pode chorar. Eles chegam na cidade, mas a Tira e a Shine estão com umas roupas diferentes. E elas explicam que como elfos atraem muita atenção, elas se disfarçam de feras que permite que elas se misturem. E parece que o Shin que criou essas orelhas e chamou de itens de cosplay. Ele nunca poderia imaginar que as coisas que ele fez de brincadeira no passado seriam úteis agora. E a propósito, a Shine pergunta se ficou bem nela. Aí ele fala que sim e ela sai toda feliz. E a Tira fala que nunca viu o mestre assim e nem o Shin. Então agora eles estão indo ver o Shvaid. E o Shin não esperava encontrar ele lá, porque Killmont é uma nação aliada de Farnid. E quem não se apresenta no funeral é o antigo personagem de apoio do Shin, o Shvaid, um Dragnir superior. Então já no funeral eles se encontram com o Wolfgang e com a Kuori. Aí o Shin pergunta se o Shvaid se tornou um monarca como o Jirard, mas a Shine fala que não. Embora tenha sido o primeiro imperador do Império Dragão Killmont, ele cortou laços com a família imperial. E desde que Killmont se estabilizou, ele tem vivido com liberdade. O povo aceitou porque o segundo e o atual imperador foi originalmente concebido para ser o primeiro, mas ele foi ferido durante a fundação da nação. Então o Shvaid era só como um substituto. Aí eles vão pra salinha designada, mas o Wolfgang tem que se retirar porque tem uma reunião para participar. E na salinha de espera, finalmente o Shvaid chega. Ele manda o guardião embora, então se ajoelha e fala que tá muito feliz pelo retorno do Shin. E vai servir a ele mais uma vez e será a lança que perfura os inimigos dele. Aí o Shin se lembra que essa é a personalidade dele, então fala pra fazer igual fez com a Shine. Agora que eles se reencontraram, parar com as formalidades. Aí o Shvaid estranha, mas entende. Então pergunta pra Shine o que ela tá fazendo com essas orelhas. E ela fala que tá só atendendo ao gosto do Shin. Assim eles contextualizam o Shvaid sobre a morte do Jirard e tal, e ele pergunta pro Shin o que ele vai fazer a partir de agora. Então ele fala que como já pesquisou de tudo, ele vai pro lugar sagrado a seguir. Aí o Shvaid fala que primeiro tem que voltar pra Killmont. E depois disso ele pede permissão pra se juntar ao grupo do Shin. E o Shin fica
fica feliz e eles vão usar telepatia pra manter contato. E antes de ir embora, o Shin tem uma coisa pra ele. É a arma pessoal do Shivaide, a Nagizuki. E faz muito tempo desde que ele segurou ela, mas nada poderia parecer mais natural nas mãos dele. Só que ele fala que parece mais poderosa que a Nagizuki que ele conhece. E o Shin explica que fez a manutenção e além disso, o controle de mana dele melhorou desde que ele consertou o equipamento do Jirard. Graças a isso, ela tá 50% mais forte. Então, cortando pra guilda da cidade, o Shin tá procurando uma missão pra aumentar o rank de aventureiro pra pelo menos rank C. Aí ele escolhe uma de eliminar goblins porque eles podem fazer isso em um dia só. E a Kuori pede pra acompanhar eles, ela vai cuidar do trabalho restante quando retornar. O trabalho, no caso, é investigar a floresta Haloa onde o Shin duelou, pra ter certeza que a floresta tá crescendo corretamente e tal. E o Shin pede pra ir junto também, já que ele fez parte desse duelo, ele quer olhar o local. Então, cortando pra missão dos goblins, eles acabam com isso facilmente. E cortando pro trabalho da Kuori, eles têm que examinar as árvores regeneradas e procurar por algo que não seja natural na área. E se virem algumas ervas incomuns crescendo, é pra recolher elas. Feito tudo isso, eles voltam pra guilda pra relatar. E a recepcionista fala que tem uma mensagem pro Shin. E é do Barlux, mestre da guilda da filial deles em Bairelish. E parece que o Shin foi convocado pelo Palácio de Bairelish, e é pra ir o mais rápido possível. Aí a Tira fica toda suspeita perguntando do motivo, mas ele também não sabe. Só que ele se lembra de uma certa espada que saiu voando e talvez tenha um motivo sim. Aí a Kuori fala que gostaria de poder ir também, mas ela não pode se afastar do país. Mas o Shin fala que tá de boa e além disso ele quer dar um negócio pro Wolfgang. Então, cortando pra lá já... É esse episódio que tá com um pace muito rápido, não é eu que tô fazendo uns cortes abruptos não, tá? O Shin explica pro Wolfgang que surgiu algo e ele precisa partir logo pra Bairelish e tal. Mas antes ele queria entregar um negócio. E são as manoplas do Jirard, as Luas da Morte. E o Shin já fez as mudanças de proprietário e tudo. O Wolfgang pode fazer o que quiser com elas. E ele fala que achou que tinham sido destruídas no duelo. Mas como foi o Shin que criou isso, é óbvio que ele podia consertar também. Além disso, o Jirard tinha pedido pra ele entregar elas pro Wolfgang assim que o duelo terminasse. Então ele coloca nas mãos e parece que se encaixa perfeitamente. Agora é ele quem vai escolher quem vai herdá-las. E assim eles se despedem e partem pra Bairelish. Mas dessa vez eles vão de teleporte até o lugar onde estava o Santuário da Lua, porque de carroça demoraria muito e aquela área é segura também. Aí eles fazem isso e quando chegam veem que tem pessoas vigiando a área, mas tá de boa porque eles usaram a habilidade furtiva. A Shine fala que provavelmente são pessoas que pensam que o Santuário da Lua reaparecerá nesse local. E do nada ela pergunta se o Shin não vai desaparecer, mas ela fala que só ficou um pouco preocupada pensando que isso podia acontecer de novo. E ela sai andando assim. Aí o Shin fala que não consegue imaginar o que é esperar por alguém que não pode voltar. Então a Tira explica que elfos e humanos têm percepções de tempo totalmente diferentes. Se quiserem esperar, deixe esperando. É assim que funciona. Para espécies longevas como a delas, perder a razão de viver é a porta de entrada pro inferno. Então pensar nisso sério demais só vai fazer mal pro Shin. Aí a Shine manda ele pensar em algo mais útil. Além disso, ela fica desconcertada quando ele de repente fica sério. E a Shine concorda com isso. Assim, eles chegam na guilda e o Shin fala pra Celica e pra Celica sobre a convocação. Mas elas não sabem de nada, só que já esperavam que ele seria convocado em breve. Porque ele dificilmente pode ser considerado um aventureiro comum. E tá sempre viajando acompanhado de mulheres bonitas. Aí ele fala que também tem amigos homens, como o Wilhelm. E o pessoal começa a encarar mais ainda. Até a Celica fica impressionada. Ela explica que ele raramente se junta a alguém. Dizem até que sua força de combate é rank S, mas há muitos rumores sobre ele. Além de que as pessoas têm um pouquinho de medo de abordar ele. E isso o Shin consegue entender. Então o Shin chega na sala do Barlux. E esse velhinho é o Arad, um mago. Foi ele que avaliou a pedra preciosa do Skullface que ele trouxe antes. Mas antes de ir pro assunto principal, o Arad tem uma pergunta. Se o Shin sabe de uma espada que foi lançada e atingiu o palácio. Uma enorme espada mágica que acabou cravada no quarto da segunda princesa de Bairelish. Mas felizmente ninguém ficou ferido. O problema é a própria espada. Seu encantamento elementar e materiais de base são bastante impressionantes. Comparáveis até à espada real do reino. E a pedra preciosa do Skullface que o Shin derrotou também possui uma mana poderosa. Assim, o Shin pensa que sem dúvidas eles já ligaram os pontos. Aí o velhinho continuou falando que o palácio pediu pra ele examinar a espada também. E os vestígios de mana combinavam com a mana da pedra preciosa que o Shin trouxe. A partir daí, o povo do palácio só seguiu a trilha e quando descobriram que foi ele quem trouxe a pedra preciosa, ele foi convocado. E o Barlux fala que ficou difícil de esconder o segredo. Mas felizmente, como ele conseguiu uma carta de recomendação do Santuário da Lua, a situação não foi pior. Agora ainda o que interessa foi a própria segunda princesa, a Alteza Erione, que convocou ele. Parece que ela tá interessada no Shin, e ele fica preocupado pensando que ela vai responsabilizar ele por quase ferir alguém da realeza. Mas o Barlux fala que ele não vai receber nenhuma punição por isso. Acontece que a princesa já lutou contra muitos Skullface, e dada sua experiência, ela convenceu a todos que lutar contra aquilo foi o único foco do Shin. Mas então o que ela quer dele? E o Barlux também não sabe a resposta pra isso. E o velhinho fala que políticos são seres inescrupulosos. Então mais tarde ele contextualiza isso tudo pras duas. Aí a Shine fala que talvez eles queiram pressionar o Shin a servir eles ou que se case com uma manobra importante. Porque o poder de uma nação é proporcional aos seus escolhidos de alto escalão. E de repente o Shin não sente mais vontade de ir. Mas a Shine fala que provavelmente não vai ter problema de recusar. Porque como membros do grupo dele, as duas sofreriam uma grande perda se ele saísse. E esse é um motivo bem plausível. Só que ainda tem o problema da possibilidade do casamento. Porque recusar coisa assim sem um bom motivo só causa mais problemas. Aí a Shine sugere que nesse aspecto, ele podia dizer pra eles que ela é a noiva dele. Dependendo da circunstância, ele podia até dizer que é a noiva da Tira também.
Aí ela fica surpresa e a Shine pergunta se ela não gostou da ideia. Mas ela toda vermelha fala que tá tudo bem, apenas fingir ser. E aí Yuzuha fala que também quer ser a noiva do Shin. Mas ele fala melhor não, porque ele vai ser destruído socialmente. É só fingimento e tal, e a Yuzuha toda confusa pergunta se ele não vai acasalar com a Shine. Todos no quarto ficam vermelhos e a Tieira pede pra todo mundo se acalmar. Aí cortando pro dia seguinte, o Shin todo arrumado vai pro Palácio Real. E quem vai buscar ele é o Gadras. A própria princesa Rione pediu pra ele buscar ele. E quando ele tá seguindo o Gadras, ele percebe que ele é do nível 188. Um dos homens mais poderosos do reino veio receber ele. Então ele finalmente chega no quarto da princesa. Eles se apresentam, o Shin tá todo cheio de formalidades e tal, mas a Rione pouco se importa com etiquetas e até fala pra chamar ela pelo primeiro nome. O Shin fica meio confuso, mas o Gadras fala que esse é realmente o tipo de pessoa que é a princesa, então não precisa de formalidades. Então o Shin pergunta do motivo dele ter sido convocado, e ela já mostra a espada e pergunta se ele reconhece isso. Aí ele fala que sim, conta a história do Skullface e tal, e ela fala que imagina que ele tenha sido bastante forte. E ela já sabia, mas ele é realmente diferente. Quando eles determinam que alguém é bastante poderoso, normalmente eles o convocam pro palácio, mas alguns aproveitam a oportunidade pra planejar assassinatos. Ela não vai mentir, mas alguns suspeitaram dele, mas não parece o caso. E ele fala que não se lembra de ter dito nada que pudesse esclarecer tais suspeitas. E ela fala que só tá usando os instintos dela. O Shin fica meio incrédulo, mas ela explica que ela possui a habilidade intuição. Os palpites dela nunca estiveram errados. Mas o Gadras explica que o fator mais importante foi que ele possui uma carta de recomendação do Santuário da Lua. E a Shine não concederia isso a ninguém que planejasse um assassinato. Então indo pro assunto principal, ela vai ser bem direta, até se levanta. E o Shin pensa que realmente vai rolar o pedido de casamento. Então ela fala que ela quer que ele duele com ela. E em algum lugar do palácio, uma forma preta surge atrás de alguém. O Gadras fala pra ela que primeiro eles devem discutir a entrada dele no serviço. Mas a Rione começa a chiar falando que confirmar as habilidades vem primeiro. Só que ele fala que mesmo assim tem maneiras melhores de entrar no assunto. Que tipo de princesa surge e exige que as pessoas duelem contra ela. Assim ela fala que a parte de ser mais elegante fica com a irmã mais velha. E cortando todo o pavinho furado, ela fala que ela já quer duelar agora. E o Gadras perde as esperanças, mas o Shin consola ele. Assim eles chegam numa salinha onde tem um cristal e o Shin pergunta pra onde eles vão ser teleportados. E ela fala pra um lugar onde eles não precisam se conter. Desse jeito eles vão parar num lugar que ela fala que foi um campo de treinamento construído para batalhas entre os escolhidos. Só que isso é só o que dizem, na verdade eles não sabem a quais outros propósitos pode ter servido, já que os pontos de teleporte são tecnologia de antes do declínio da glória. Aí eles ainda não entendem completamente. E o Shin pensa que faz sentido porque realmente ele estranhou que eles tivessem pontos de teleporte, mesmo que o teleporte seja uma magia perdida. Mas a princesa já quer começar e fala pra ele escolher uma arma. Assim ele pega uma espadinha e ela pega uma espadona. E o Shin pensa que isso parece muito estranho na vida real. Então eles começam um duelo e na primeira ele já fica impressionado que ela já soltou sua espada. Ela fala que achou que poderia surpreendê-lo um pouco. Só que ele fala que ficou surpreso, mas ela fala que ele disse isso depois de se esquivar com naturalidade. E pra lutar contra uma escolhida focada em combate corpo a corpo, o Shin decide mudar um pouco suas stats. Ele vai pra um combate de força contra ela que fica surpresa. Então ela fala que ele também pode usar habilidades, não é pra se conter. E já que insiste, ele usa o vigor vertiginoso. E a Rione responde usando o vigor vertiginoso também. E o Gadras pensa que quase não há diferença no grau de aprimoramento entre a habilidade dos dois. Tudo que separa eles agora é uma simples diferença de técnica. Assim o Shin parte pra cima, mas ela é mais rápida, só que ele consegue desviar. E a espada parece que já viu dias melhores. E ele pensa que se não tivesse desviado, provavelmente ela estaria olhando pra um homem morto agora. Assim, a Rione fala que parece que eles são lutadores de tipos semelhantes, as velocidades de reação também são as mesmas. Por isso o Shin fala, pra que tal pararmos por aqui? Só que ela confessa que ela queria continuar mais um pouco. Mas aí o Shin fala da espada dela que parece que não vai aguentar muito mais. E o Gadras também intervém falando que esse mini duelo já foi o suficiente pra uma avaliação. Assim ela finalmente aceita o encerramento do duelo. E os dois ficam aliviados. No castelo, parece que tem alguém se aproximando da sala onde eles se teleportaram. Mas voltando pra lá, a princesa pergunta pro Shin se ele estaria interessado em se juntar a eles. Mas ele recusa logo de cara, só que ela continua tentando persuadir. Ele não vai ser general nem nada, mas ela promete uma posição alta. Mas ele sabe que em troca ele teria muitos outros deveres de brinde. Então ele prefere a vida livre de um aventureiro. Aí ela entende rapidamente e o Shin pergunta por que ela trouxe a espada do Skullface, já que nem a usou durante o teste e tal. Assim ela começa a falar que é um costume que o homem dê uma espada pra mulher ao propor casamento. Aí supostamente a usaria para eliminá-lo caso fosse infiel. De qualquer forma, ela gostaria de considerar essa espada que caiu no quarto dela como um presente. Assim o Shin pergunta se isso não significaria que ele pediu ela em casamento. Ela fala que isso pode acabar acontecendo mesmo, mas ele pode ficar tranquilo que ela não vai forçar o assunto. Desse jeito o Gadras começa a falar que há aqueles que conspiram pra aproveitar esse incidente pra prender o Shin como um criminoso e fazer ele servir ao reino como compensação. E o Shin pensa que mesmo que não tenha sido de propósito, eles poderiam facilmente ter matado alguém. Aí é por isso que a Rione sugere que isso seja um presente. E o Shin pensa que faz sentido, porque se for tratado como um presente, em vez de uma proposta de casamento, ela vai receber uma arma muito poderosa. E ela complementa que ele vai poder tirar o reino das costas dele. Apesar de parecer um pouquinho forçado. E ela entende que tem muito a ganhar com esse acordo, mas ela quer muito ficar com essa espada. E ele fala que tudo bem, tudo que ele quer agora é continuar trabalhando como aventureiro. E também não precisa de dinheiro. Em vez disso, ele gostaria de permissão para acessar zonas restritas da biblioteca de magia. E ela não consegue acreditar, porque essa espada vale o suficiente para ele viver como quiser pelo resto da vida. Mas ele só quer a informação. E isso mostra como a informação é valiosa para ele. Assim, acordo feito. E para falar a verdade, ela já usou essa espada algumas vezes.
Aí eles retornam e veem que a porta tá aberta e os guardas estão no chão. Atrás deles o cardeal Greril, e o Shin repara que ele tá sob efeito de sedução e confusão. Aí o Gadras vai tentar parar ele e o Shin e a Arione são teleportados. Só que durante isso o Shin também começa a se sentir mal. E o Shin não faz ideia pra onde foi teleportado, mas tá junto com a Arione. Aí a princesa repara que um lugar tão arruinado, acessível a partir daquele ponto de teleporte, é sem dúvidas a terra sagrada Calkia. E parece que só os dois foram teleportados. Aí o Shin fala que o foco é sair dali, então pergunta se ela pode usar telepatia, mas ela não tá em nenhum grupo. Então ele fala que vai usar pra avisar os companheiros de onde se encontrarem. Aí ele pergunta se tem uma cidade por perto e ela fala que tem a cidade murada de Valmer. Só que antes mesmo do Shin entrar em contato, a Shine já tá ligando pra ele. Ela tá um pouquinho desesperada perguntando se ele tá bem e onde ele tá. Mas ele fala pra ela manter a calma que ele tá bem. Então ela pede desculpas porque ele desapareceu tão de repente que ela pensou que ele tivesse ido embora de novo. Então o Shin explica toda a situação e fala que é certo presumir que alguém tava controlando o cardeal Greril. Aí a Shine fala que habilidades que controlam a mente são um tabu. Até mesmo a realeza tá sujeita à execução se for pega com eles. E mesmo assim, não há dúvidas que há alguém escondido nas sombras usando isso. Aí o Shin fala que ele poderia se teleportar pra fora dali, mas ele ia usar uma magia supostamente perdida, e ele duvida que depois disso a princesa e seu povo deixariam ele ir. Por isso ele pede pra Shine lidar com eles. E ela fala que não tem problema e também vai falar que a princesa tá segura. E assim o ponto de encontro vai ser em Valmer. Tudo combinado, ligação encerrada e a Shine fala pra Tiera que o Shin tá bem. Mas agora ela tem assuntos urgentes e quer que a Tiera vá com ela. Elas vão dar um pulinho no palácio. E já a caminho de lá, a Shine contextualiza ela sobre a situação do Shin. E parece que um deles tá por trás disso. Um demônio. E a Yuzuha reage na hora falando que não gosta deles. Monstros nascidos do miasma que fazem as pessoas sofrer. A principal diferença entre eles e outros monstros é que eles são fortalecidos dentro do miasma. E também, claro, podem se passar por outros monstros. E monstros afetados pelo miasma atacam indiscriminadamente as criaturas ao seu redor. E o demônio, quanto mais humanoide, mais poderoso e inteligente. Possuem também classificações que vão de acordo com isso. Classe Visconde, Barão Cavaleiro, Conde e o top 3, Marquês, Duque e Grão-Duque. E nesse caso, pela habilidade de poder controlar um homem, provavelmente é um demônio relativamente inteligente da classe Conde. Assim a Tiera pergunta que nível isso chegaria, e a Shine fala que provavelmente 300 no mínimo e 400 no máximo. E a Tiera fica um pouco receosa, porque é um demônio de classe intermediária, mas ela não tá nem na metade do nível dessa faixa inferior. Só que a Shine fala que não tem problema, porque hoje elas vão só observar. E do lado de fora do muro do castelo, a Shine usa a habilidade Esconder nas 3. Um feitiço de ocultação pra entrar furtivamente, e a Shine já pega a Tiera no colo. E é pra ela segurar firme porque elas vão fazer um breve voo. Desse jeito elas chegam tranquilamente do lado de dentro do castelo. Pelo menos a Shine. A Tiera tinha esquecido que a mestra é do tipo extrema. E já dentro do palácio, a Tiera sabe que elas estão usando Esconder, mas fica impressionada como a Shine vai com tanta confiança no meio de todo mundo. E a Shine avisa que elas estão indo pra masmorra. Assim, já acordando pra lá, parece que o demônio já foi capturado. E a nossa elfa Shine faz gentilmente os guardas dormirem. Aí ela pega as chaves e entra na sala do cardeal, desfazendo o Esconder. Desse jeito ela explica porque tá ali e pergunta sobre a sedução e confusão. E o cardeal fala que não se lembra de nada disso sendo lançado sobre ele. Tudo que tem na mente dele são fragmentos de memórias. Aí a Shine fala que provavelmente um efeito de ter duas condições de efeito intermediário. Mas ele pode ficar tranquilo porque os dois indivíduos que foram teleportados estão bem. E agora que não tem mais nada pra se preocupar, que tal eles dissiparem os efeitos de status sobre ele? Mas quando ela vai fazer isso, ela sente um ataque vindo pelas costas. A Shine se defende e o demônio finalmente se revelou. É o Magnum Mook de level 423. E como tem um nome, a Shine não se admira que tenha certa inteligência. E o demônio reconhece a Shine. Já ela fala que não via um demônio desde o cataclismo. Mas é feio como sempre. Assim ele ataca falando que ela sempre tá atrapalhando os planos deles, mas ela se defende facilmente. E ela conjurou outra espada e encurrala o demônio. Aí o demônio começa a indagar por que ela protege um humano. E a Shine explica que seria uma pena se ele morresse sob falsas acusações. E além disso, permitir que façam o que querem seria uma desgraça pro Santuário da Lua. E o demônio reconhece o nome Santuário da Lua porque era onde aquele humano superior morava. Pessoas como ele derrotaram muitos da espécie dele. Mas tudo isso está no passado. Muitos guerreiros abandonaram esse mundo e partiram. O povo ainda tá dividido e a corrupção se espalhando. A Era do Homem tá terminando. E com isso ele convida a Shine para se juntar a eles. Mas ela rejeita logo de cara, e o demônio fica impressionado, porque logo ela, que foi largada pelo mestre, e essa última parte parece que deixa ela um pouquinho irritada. Mas ele continua falando que o mestre dela abandonou ela, nunca mais vai retornar, e ela devia estar ressentida de quem abandonou ela. Assim ela começa a falar que eles ainda não sabem, ela provavelmente teria ficado furiosa antes, lutado com base nas emoções e tal, mas foi péssima hora pra ele aparecer. E ela conjurou outra espada, e o demônio reconhece que é a Lua Azul, só que antes que ele possa falar alguma coisa sobre a espada, a cabeça dele já foi cortada. Mas ele reparou que o humano superior retornou. E a Shine finaliza falando que duvida que perderia pra um Elementeio agora. Aí depois disso ela simplesmente sai caminhando pelos corredores do castelo como prisioneiro da masmorra. E a única coisa que os outros guardas e funcionários pensam é como ela é bela. E também a nossa elfa chega entrando com tudo na sala principal. Aí o rei pergunta o que ela tá fazendo ali e por que o cardeal Greril tá fora da masmorra. Então ela explica toda a situação, fala sobre o demônio e tudo, sobre as habilidades de controlar a mente, que é um tabu, e a outra princesa espera que a magia dela possa ser usada pra resistir a eles. Aí a Shine também avisa que os dois que foram teleportados estão seguros. O cardeal pede desculpas e o rei fala que se ele tava sob efeitos de manipulação
alucinação mental, a culpa não é dele mesmo. Assim, a Shine avisa pra Majestade que as pessoas ficarão inseguras se os que estão no castelo se mostrarem confusos. O controle de informações agora é a prioridade. Desse jeito, ele entende o recado e pergunta o que ela vai fazer agora. Aí ela pede licença porque tem um lugar pra ir. E já de saída do castelo, ela fala pra Tira que elas vão pra Valmer. Mas ela questiona porque o Shin tá com a carruagem. Elas vão arranjar uma nova? Só que a Shine fala que não precisa disso, elas vão correr. Na saída do reino, a Shine tá correndo e a Tira em cima do cintilante. E ela fala que ainda vai aumentar a velocidade e é pro cintilante conseguir acompanhar ela. O Shin pergunta pra Arione se ela sabe alguma coisa sobre a Terra Sagrada. E ela fala que as Terras Sagradas são cidades que caíram durante o declínio da glória. Ainda assim, é a primeira vez que ela entra em uma, mas ouviu dizer que são necessários vários escolhidos pra vencer os monstros que aparecem. Mas ela fala que tá de boa porque tem a espada de luz do Skullface. Mas e o Shin? E ele só fala que não precisa se preocupar. Ele sabe que não pode mostrar a verdadeira força pra Arione, senão ela não vai largar do pé dele. Só que sair dali sem usar toda a força talvez será quase impossível. Assim, ela continua falando que a Terra Sagrada Calca possui portões nos 4 pontos cardeais. E quando o povo deles inspecionou, eles entraram pelo portão sul. Lá tem uma pequena porta não muito longe do portão. Aí atrás dela deve haver um dispositivo para abrir e fechar o portão. Só que eles esbarram numa parede, e o Shin, como quer tomar o caminho mais curto, fala para eles escalarem as paredes. Desse jeito ele pula por cima e volta pro mesmo lugar. Ele faz isso mais algumas vezes e pergunta o que a Arione percebeu. Aí ela fala que ele pulou tudo normal, mas ele desapareceu quando estava acima do muro e reapareceu no chão. Assim ele pensa que está sendo teleportado e vai testar numa parede quebrada. E agora ele já entendeu o motivo. Ele fala pra Arione seguir ela e acha uma bola de luz. E o Shin explica que se há um deles ali, toda a cidade deve ser uma masmorra. A Arione fala que nunca ouviu falar de uma cidade que virou uma masmorra, então o Shin começa a explicar. Eles só podem chegar à saída dessa masmorra seguindo uma rota definida. Por isso o Shin não conseguiu cortar caminho pulando o muro. Desse jeito eles têm que seguir essas esferas pra escapar. Ela deve teleportar eles pro próximo local. Aí o Shin vai na frente pra verificar se não tem monstros nem nada. Aí volta rapidinho e fala que a esfera leva eles pra um lugar não muito longe dali. A Arione fica se sentindo culpada por ele ir sozinho verificar, mas ele fala que tá de boa. Ele não poderia permitir que uma princesa se teleportasse primeiro. Além disso, mesmo que tenha uma horda de monstros, escapar seria moleza pra ele. Mas ele pensa que na verdade ele pode abatê-los num segundo se não estiver sendo vigiado. E a Arione promete que vai recompensá-lo por isso. Assim, eles tocam a esfera juntos e são teleportados. O Shin detecta um monstro e eles vão até ele. Parece que é um monstro do tipo fantasma conhecido como Gilly Weiss, nível 531 e usa magias de terra e vento. Ele também se move irregularmente, então ele fala pra Arione tomar cuidado. Assim, ele lança um ataque e a Arione fica impressionada com o nível do feitiço. Mas o Shin acalma ela e fala que vai lidar com ele. E é pra ela tentar acertar um golpe nele. Assim, bem entrosados, ele acaba com o feitiço e a Arione pula por cima pra atacar o monstro, com o Shin finalizando ele com as cinzas ardentes. Arione fala que isso foi surpreendentemente fácil. Aí o Shin explica que a espada dela, do Skullface, está encantada com o elemento luz, que é a fraqueza do Gilly Weiss. Só que a propósito ela pergunta, e essa espada do Shin? E ele fala que é uma espada de Kakura, é uma arma mítica de nível médio. E dá uma disfarçada falando que é sempre bom ter escondido uma ou duas cartas na manga. Apesar de que ele tem mais que uma ou duas. E a Arione fala que de repente surgiu nela um grande interesse nele. Com isso eles continuam e o Shin detecta mais ou menos 20 inimigos por ali. Mas os monstros de masmorra não costumam deixar seu território, só que é um problema não poder usar as habilidades à vontade. Aí eles encontram a bola de luz e continuam. Só que do outro lado, um Gilsly level 684 tá esperando por eles, e o Shin fala que é um monstro problemático. Mas a Arione fala que um slime grandinho não é nenhum problema e parte pra cima. Aí ela ataca com tudo, mas sente uma sensação estranha. E o monstro de slime captura ela como se não tivesse sentido nada. Começa a queimar as roupas da Arione e o Shin vai salvar ela, usando a explosão de areia pra cortar os tentáculos. Assim ele pega ela no colo e a Arione pede desculpas, querendo ou não eles estão numa terra sagrada. Aí ele explica que os Gilsly são inimigos difíceis, e imunes a pancada, cortes e ataques fracos. E também são bastante inteligentes e irão perseguir se fugirem. Por isso eles têm que derrotar agora e o Shin usa a explosão de chamas. Aí o núcleo dele aparece e num trabalho em equipe, a Arione destrói ele. Desse jeito eles derrotaram o monstro e tal, e a Arione pergunta por que o Shin continua olhando pra aquela direção. Aí ele fala que se olhar pra outro lugar, ele quase consegue ver algumas coisas a mais. Parece que as roupas da Arione, não sei se dá pra chamar de roupas mais. Ela fica cheia de vergonha, mas o Shin oferece a capa pra ela. Ela pergunta se o Shin viu, mas ele fala que não, e ela chama ele de mentiroso. Assim ele empresta mais umas roupas pra ela. E ela tá impressionada como ele tá sempre tão bem preparado. O Shin explica que de onde ele vem tem um ditado: um prevenido vale por dois. E também dá a desculpinha de que uma amiga deu pra ele. Nisso a Arione fala que odeia perguntar, já que gentilmente ele prestou isso, mas será que não teria nada mais folgado? Porque tá um pouco apertado em algumas partes. E o Shin bate o olho sem querer. Mais tarde eles continuam explorando, parece que ele não tinha roupa mais folgada, e o Shin pergunta se a Arione pode usar alguma habilidade mágica. Mas ela fala que só uns feitiços de nível iniciante que seriam inúteis numa terra sagrada. Desse jeito ele pede pra ela esperar um pouco e liga pra Shine. E pede um pseudo-encantamento. Não é tão poderoso porque não usa o método normal, mas vai funcionar bem como uma medida provisória. E a Tira não parece muito confortável. Ele só ligou porque queria ter certeza de que não haveria problema em ensinar uma princesa como usá-lo. Aí a Shine fala que normalmente ela diria pra não fazer, mas isso é uma emergência. Um método de autodefesa. Assim, voltando, o Shin fala pra Arione que vai ensinar ela a fazer falsificação. Aí ela tenta e fogo começa a surgir em volta da sua espada. Ele joga uma pedra nela e ela corta como se não fosse nada. Ou derrete.
Isso que é um pseudo-encantamento, uma falsificação do encantamento do fogo. Destrói qualquer arma que não seja pelo menos de nível lendário. Ela pergunta se tem certeza que devia ter ensinado algo tão valioso pra ela. Mas ele fala que se tal habilidade fosse mais difundida, menos pessoas morreriam nas mãos dos monstros. Aí ela agradece, mas ele deu a espada, recusou uma recompensa e agora é isso. Se ela só tá em posição de receber, vai contra a posição de alguém da realeza. Nesse caso, em troca, o Shin vai fazer um pedido. Sendo alguém da realeza, por favor, proteja seu reino e seu povo. Isso é tudo o que ele pede. Ela entende o recado, ela vai assumir a vontade dele. Por dentro ele só consegue pensar que conseguiu mudar o foco do assunto, mas os pseudo-encantamentos eram na verdade um truque escondido no jogo. Continuando, eles chegam no portão e parece que falta pouco. Só que o Shin sente algo, de repente ele sentiu como se estivesse sendo sugado. Só que a Irune não percebeu nada. Ele pensa que será que alguma coisa dentro da Terra Sagrada tá atraindo ele? Mas ele fala pra deixar pra lá e pra continuarem avançando. E eles encontram o ovo de monstro, mas a Irune fala que não é. Normalmente quando os monstros nascem, o ambiente é distorcido pela concentração de mana. E o próprio monstro aparece como se fosse de um ovo. Ela nunca viu nada como aquilo. Ou seja, não é um monstro comum. Nisso, o ovo se quebra e um grifo sai dele. O Shin repara embaixo dele e parece que tem gelo. Aí o monstro parece que vai atacar e o Shin pega a Ryuni no colo e pula. E onde eles estavam um segundo atrás, já congelou tudo. Parece que esse monstro não é qualquer coisa. Só que acho que o Shin não precisa mais segurar a Ryuni no colo. Aí ela pergunta o que fazer e o Shin fala que ele vai agir como uma isca, então ela ataca por trás. E ele fala pra ela ficar tranquila porque, primeiro, duvido que acerte ele, e segundo, mesmo que aconteça, ele pode dar um jeito. Assim, plano em ação e o Shin começa a atrair o monstro. E ele usa o arremesso de truque pra chamar mais atenção do bicho. Essa é a chance da Ryuni. E ela ataca com as batidas tiranas, mas enquanto ela tá caindo, o monstro já responde dando uma asada nela. E foi só com uma asa, e mesmo assim foi tão poderoso. E o Shin lá em cima fala que ela fez um bom trabalho e ataca com a explosão de chamas. E cai numa pose descolada. Parece que monstro derrotado. Ou será que não? O grifo se regenera completamente. Só que o Shin tem certeza que tinha derrotado ele. Aí o monstro volta a atacar e a Ryuni pergunta como derrotar agora. E ele pede um favor pra ela. Ele quer que ela vá sozinha encontrar o dispositivo pra abrir o portão. Ele vai atacar pela frente de novo pra servir de isca, enquanto isso ela examina o mecanismo de abertura. Julgando pela regeneração, o grifo provavelmente é um monstro criado por magia. Há um feitiço em algum lugar que regenera o monstro. Aí tem a possibilidade de que esse feitiço foi aplicado ao mecanismo de abertura do portão. Assim, plano feito, mas a Ryuni tá preocupada se ele vai ficar bem sozinho. E ele fala pra ela ficar tranquila que não é a primeira vez que ele luta com algo assim. E o plano começa, só que na verdade, sinceramente, o Shin nem se importa se é um feitiço ou não. E ele tira as próprias restrições, ele vai com tudo a partir dali. Ele desativa o limite e rapidamente já corta a cabeça do grifo. Mas o monstro se regenera de novo. E o Shin fala que não sabe quanto do poder pode liberar com segurança, mas o monstro vai ser uma ótima cobaia. Um duelo de quem aguenta mais. Com a Ryuni, parece que ela conseguiu encontrar o portão. Nesse meio tempo, voltando pro Shin, ele já derrotou o monstro 30 vezes e ele continua voltando. Como ele se recupera de danos físicos e mágicos, ele vai tentar selá-lo. Só que uma esfera branca aparece na frente dele, e a sensação de estar sendo sugado volta. Aí ele ataca a esfera, mas absorve o ataque dele. Ele sabe que é arriscado atacar sem saber o que é, mas vai ter que correr o risco de fazer algo. Nisso ele começa a ser envolvido em uma luz dourada, e a sensação de atração desapareceu. Aí ele testa atacando a asa do bicho e parece que parou de se regenerar. E com um ataque flamejante, onde um dia tinha um bicho, agora não resta mais nada. Mas ele ainda não entendeu o que foi aquela luz dourada. A Ryuni volta correndo porque ouviu a explosão, mas o Shin explica que foi ele que destruiu o monstro sem deixar vestígios. No lado da Ryuni, parece que ela conseguiu abrir o portão também. Eles finalmente saem da masmorra. Agora o destino é Valmer para encontrar a Shiné, e a Ryuni fala que fica no leste, então se forem em direção às montanhas não devem se perder. Cortando para nossa menina Shiné, parece que o Shin tá avisando ela que já tá em segurança. E ele vai acampar essa noite com a princesa. E a Shiné fala num tom meio ríspido que não há nada que possa fazer mesmo. Mas ele pode ficar tranquilo que ela não tá brava e desliga na cara dele. Assim ela interrompe a pausa de todo mundo e fala que já tá na hora de irem. Ainda pergunta pro cintilante se ele pode ir mais rápido. Tadinha da nossa menina Tira. Com o Shin já de noite, ele fala pra princesa que vai ficar de vigia primeiro, então ela pode descansar. Ele conjura um chá e pergunta se ela quer, e ela começa a falar que uma barraca, roupas, comida. Ele não é prevenido até demais, será? Mas ele fala que só estava preparado pra sair de viagem. E com uma caixa de itens é fácil viajar com pouca bagagem. Aí a princesa se aproxima dele e fala que gostaria que o reino tivesse alguém como ele. Mas ele realmente não vai aceitar. Ela começa a chegar mais perto e pergunta, mesmo ela pedindo, não pode abrir exceção? E ele manda ela parar de se esfregar nele. O que deixa a Ryuni feliz porque é atraente o suficiente pra deixar ele abalado. E ela fala que ele realmente não faz cerimônia pra falar. Mas tá tudo bem, porque como é da realeza, ela tá acostumada que todos tratem ela com respeito. Às vezes dá vontade de conversar assim. E sinceramente combina mais com ela. Aí o Shin pergunta sobre a família, mas ela fala que há muito tempo eles não desfrutam da companhia uns dos outros. Talvez alguma parte dela esteja procurando algo pra substituir isso. E o nosso menino fala que então não tem problema se quiser conversar com ele, mas por que tá tão grudada nele? E ela fala pra ele fazer vista grossa porque é só enquanto eles conversam. O Shin fica preocupado se tem alguém no castelo vigiando, mas ela fala que fora o campo de batalha, faz um tempo que não tem olhos vigiando ela. Assim o Shin fala que por agora tá tudo bem. E ela fala que o Shin é bem caloroso, mas não é no sentido de estar com frio. De manhãzinha já, o Shin detecta algo. Uma horda de monstros, um número absurdo deles. E não só isso, eles estão indo em direção a Valmer.
Arione fala que isso provavelmente é uma inundação, quando as magículas se aglutinam até certo ponto em uma terra sagrada, e isso se transforma em monstros que saem soltos por aí. Só que o Shin percebe que a maioria deles é de baixo nível, e pergunta por que eles estariam indo em direção a Valmer. Assim ela explica que a área ao redor da terra sagrada é protegida pelo Mist Garuda. Com isso, o único caminho para evitá-lo é o caminho para Valmer. Ao mesmo tempo, é por isso que Valmer tá sempre fortificada, é como uma barreira contra essas inundações. Dito isso, ela fala que a cidade sempre sofre baixas significativas, e agora, diante de uma inundação desse tamanho, as coisas podem ficar feias. Assim, o Shin dá uma apressada na Shiné e fala pra Arione pra eles se apressarem e se juntarem à guarda. Aí eles já estão em Valmer e o Shin fala que provavelmente vai demorar alguns dias para os monstros chegarem. Com isso, Arione vai falar com o senhor local e fala pro Shin fazer o relatório pra guilda dos aventureiros. Desse jeito, já na guilda, o mestre de lá, o Baren Lact, vai receber o Shin. Ele contextualiza sobre toda a inundação, mas os caras não acreditam de primeira. Com isso, ele mostra a carta de recomendação do Santuário da Lua e eles começam a levar a sério. O mestre da guilda vai sinalizar estado de emergência. Aí, acordando pra rua, o Shin parece estar com um tempinho livre. E ele vê uma loja e sente que já viu isso antes, chamada Meow Land. Só que enquanto isso, a Shiné entra em contato falando que vai chegar em Valmer em breve. Com isso, ele aproveita para perguntar se ela conhece essa loja, mas a Shiné não tem a menor ideia. E de repente, ele topa com o Beret. Era o personagem de apoio de um amigo dentro do jogo. Aí eles vão botar o papo em dia, o Shin contextualiza sobre a inundação, e o Beret questiona porque se era só uma inundação, o Shin não podia ter eliminado ela sozinho, mas ele explica que tava com a princesa de Bairelish na hora e tal. E até o Beret entende que se ela soubesse que ele é um humano superior, podia vir com um pedido de casamento. Aí o Shin traz à tona um lugar chamado Meow Land de novo, e o Beret fala que é a loja do amigo dele, o Hibineko. O Shin fica surpreso de saber que ele tá ali nesse mundo, e o Beret fala que o Shadow e a Rory também estão ali em Valmer. No momento estão fora da cidade a negócios, mas estão bem, porque o Shin achava que os três tinham morrido no jogo da morte. Aí parece que o Beret também tem uma lista de jogadores desse mundo. Ele fala que não deve ser todos, mas só de saber que existem outros jogadores já é um choque pro Shin, porque todos os jogadores desse mundo já tiveram envolvidos com ele de alguma forma. Além disso, o Beret quer que ele veja outra lista. Uma lista de indivíduos atualmente identificados como assassinos de jogadores. Durante o jogo da morte, eles mataram muito dos amigos do Shin, simplesmente desordeiros que matam por diversão. E o Beret complementa que quando os jogadores foram descobertos pela primeira vez nesse mundo, foi a Shiné que insistiu para que procurassem os assassinos de jogadores imediatamente. E como parece que ela não contou pro Shin, o Beret vai dizer algo como servo do amigo dele. Isso é um claro ato de traição. Eles não devem deliberadamente ocultar informações importantes dos mestres. E ela pode ser a serva dele, mas deve ser punida. O Shin fica pensativo e começa a lembrar daquela hora do Meow Land que ela falou que não conhecia. Mas o Beret fala que tá só brincando. Isso é brincadeira que se faça? Ele pode ficar tranquilo porque ele também conhece a Shiné. Ela não tentaria machucar ele escondendo informações. Assim, um pouco mais tarde, o Shin nas ruas parece que fez algumas pesquisas sobre inundações. E aparentemente, um indivíduo poderoso apareceu algumas vezes em meio a hordas de baixo nível. Quanto maior a inundação, maior a probabilidade de aparecerem. Aí, de repente, ele acaba encontrando a Tira e a Yuzuha. Elas já chegaram na cidade, e como a Shiné é muito famosa, a Tira fala que não deixaram ela ir embora tão facilmente. Aí no dia seguinte, o nosso trio já se reuniu. A Shiné fala que eles têm que conhecer os escolhidos no castelo do senhor local. Mas o Shin ainda tá com uma pulga atrás da orelha. Como ela voltou no meio da noite, ele não pôde perguntar a ela sobre aquilo. Aí já cortando pro castelo, o senhor de Valmer, Tauro e Axfair, recebe eles. Eles começam a discutir as estratégias, e o segundo esquadrão, liderado pela Shiné, atacará com magias de efeito amplo na área. Já o primeiro esquadrão e os cavaleiros lidarão com qualquer monstro que passar. E entre eles está Arione. Com isso, a Shiné fala que instruirá os cavaleiros pessoalmente. O senhor local acha isso maravilhoso, mas a Tira sabe do que se trata. Treinar com a Shiné é um inferno. Ela sente muito por eles, mas a Shiné avisa que ela vai junto. E o Shin foi inspecionar o local e falou que não há sinal de monstros. Todos desapareceram completamente. Só pode ser feito da inundação. O senhor local fala que nunca viu isso, mas a Shiné fala que já. Depois dos monstros de repente desaparecerem, vieram surgindo como uma onda negra. E o Shin percebe que é claro que ninguém sabe disso. Foi um evento dentro do jogo. Por isso, ainda bem que a Shiné deu uma boa descrição. Ela também contextualiza a todos que é possível que haja um indivíduo poderoso entre eles liderando uma inundação tão grande. Mais tarde, com a Tira um pouquinho abatida pelo treinamento, o Shin agradece a Shiné por isso e por ter cuidado da conversa mais cedo. E a proposta ele pergunta se depois que ele desapareceu, ela já usou feitiços de grande escala em batalhas de guilda. Mas parece que não, feitiços comuns de área de efeito já eram suficientes sempre. Aí então ele fala que é melhor não ficar usando isso à toa, e pede pra ela usar um durante o ataque inicial. Agora, já que tem a oportunidade, o Shin fala que vai atualizar os disfarces. Chegando a noite da grande batalha, todo mundo aos seus postos e os batedores já confirmaram a presença dos monstros. Parça, qual que é dessa mina de sutiã e calcinha no meio da batalha? A Shiné então chega no Shin e fala que gostaria de conversar sobre algo quando essa batalha terminar, porque agora os monstros já chegaram. E a Shiné imediatamente lança o feitiço de amplo alcance, Mediador Azul. Ela acaba com vários monstros de uma vez, mas tem muitos ainda. O Shin repara que essa não é uma inundação comum e pergunta se a Shiné pode disparar outro. Só que ela fala que não pode usar feitiços de grande escala repetidamente, tal qual no jogo. Assim o Shin fala que vai guiar a segunda onda de monstros. Ele parte pra ofensiva lançando os ataques insanos. E olha que é só pra começar, porque ele quer guardar as melhores habilidades pra mais tarde. E enquanto a Arione manda todo mundo avançar, outro ataque absurdo vem lá de trás pra atingir os monstros. Dessa vez foi a Tira, mas até ela tá em choque. Parece que o Shin fez alguns ajustes na arma dela. Aí agora é a vez da Arione avançar. E os guardas lá atrás estão só apoiando moralmente ela? Só que parece que nem todos os monstros são simples insetos. A Tira vê que a Arione tá com problemas, mas parece que ela gastou muita mana. E como um herói, alguém chega pra salvar todo mundo. É o nosso menino Wilhelm.
Com a Tieira, a Lassie aparece também, e pode deixar que ela vai restaurar a mana dela. Desse jeito, no campo de batalha, parece que o Wilhelm e a Arione são bem entrosados. Ela pergunta o que ele tá fazendo lá e ele fala que a guilda recebeu um pedido de assistência. Além disso, ele também ficou sabendo que o Shin tá lá, mesmo duvidando muito que ele tenha alguma dificuldade. Cortando pro nosso protagonista, ele vê alguns cavaleiros sendo perseguidos, e veste uma baita armadura, parece que esse é o disfarce que ele falou. Assim, ele chegando e os guardas perguntam quem é ele. E ele fala que pode chamar ele de Red. Agora é melhor que eles se afastem porque ele não pode usar as habilidades adequadamente com eles por perto. Ou melhor, pode acabar matando eles também. É desse jeito que essa arma funciona. E a Shine repara que essa é uma arma amaldiçoada. Até o Wilhelm e a Arione sentem. Uma arma que mata instantaneamente, ou melhor, consome tudo. Na mente do Shin só tem uma voz ecoando falando pra matar, matar e matar. Mas ele só acha muito barulhento. Essas armas amaldiçoadas incomodam demais. Ele só tá usando isso porque essa foice é perfeita pra inundações porque atrai a agressividade inimiga. E parece que ele achou o chefão do evento liderando a inundação, um demônio. Ele lança um ataque que afeta a mente que pega até nos guardas lá atrás. Só que obviamente nosso menino Shin tá bem. E desativar limite. Aí com um corte da foice, o monstro é derrotado. Então a Shine reporta pra ele que os monstros foram exterminados e eles não sofreram nenhuma baixa. E o Shin, que tava se achando tanto, mais tarde tá bem desconfortável. Ele tá numa festa pra recompensar aqueles que lutaram admiravelmente contra a inundação. Mas a Shine chega falando que não podem reclamar se esse é o costume em Valmer. E parece que a aparência dela deixa todos encantados. Com o Wilhelm, como ele não liga pra nada, ele não tava interessado e foi embora com a Lassie. Só que como o Shin não pode fazer isso, ele pede pras duas acompanharem ele uma de cada lado, e parece que todos estão com os olhos grudados neles. Com isso eles estão indo mais pro cantinho, mas a Arione para eles. E a Shine pergunta pro Shin se aconteceu alguma coisa entre ele e a princesa. Ele fala que não, mas ela continua com o olhar ameaçador. Aí a Arione, pra ajudar, chega reclamando que ele tá agindo distante pra quem já pediu ela em casamento uma vez. Ela fala que tá brincando, só que a Shine fala que vai pegar alguma comida. Aí a Tieira lê o clima e pede pra ouvir algumas histórias da Arione. Com isso, que tal o Shin ir pegar uma bebida pra princesa? Aí ele entende o recado e vai lá falar com a Shine. Ela pede desculpas por ter saído porque ficou com ciúmes mesmo não sendo sua noiva de verdade. E ela pergunta se ele já soube pelo Beret, sobre os jogadores que ainda restam, os assassinos de jogadores. Era sobre isso que ela queria falar. Ela pede desculpas por esconder isso, mas ela não podia falar pra ele. Ela pensou que se ele soubesse dos assassinos, ele se tornaria aquele Shin de antes. O Shin frio que mantém todos à distância. Ela até poderia suportar se ela tivesse tão pouco senso de identidade como tinha no jogo. Mas agora ela não consegue. E ela não ia conseguir para ele, ela não pode ficar no lugar daquela pessoa. E apesar de saber disso, tem uma parte dela que tá feliz por ela ter partido. Ela pensou que talvez pudesse substituí-la, mas o nosso menino interrompe ela e abraça ela. Ele que pede desculpas, e fala que se estivesse no lugar da Shine, provavelmente faria o mesmo. Ele achou que tudo tinha acabado quando derrotou o chefão, mas do nada se encontrou ali novamente. Não conhecia ninguém, a base parecia a casa de outra pessoa, então quando a Shine recebeu ele de volta, ele se sentiu muito aliviado. O Beret chamou isso de traição, mas o Shin não vai usar isso contra ela e nem punir a Shine. E não ouvirá objeções. Assim eles combinam que sem mais segredos. Só que ela tem uma última pergunta, se ele ainda ama ela, a Marino. E ele fala que sim, os sentimentos não mudaram. Dito isso, a nossa menina Shine dá um beijo nele, e avisa que não vai desistir porque ela ama ele. Ela sabe que ele vai retornar ao mundo dele algum dia, mas os sentimentos dela por ele são reais. Ele só consegue pensar que isso foi bem inesperado. Ele não sabe como voltar para o mundo dele e também tá preocupado com os assassinos de jogadores que cruzou na época que jogava. E se os amigos que ele pensou que estavam mortos estão realmente vivos, então talvez aquela pessoa? Mas isso é conversa para outra hora e tá na hora deles irem para a próxima cidade. E chega ao fim nosso Isekai com a animação mais duvidosa da temporada provavelmente. Mas a história até que prendia, não? Por mais que eu também achei a história bem rushada. Ah, cara, com todo respeito, essa cena final era pra ser bem bonita, mas as caras toda torta não dá. O Shin depois que recebeu o beijo, que cara foi aquela? Ah, é impressionante, como a cada episódio a animação vai ficando cada vez pior. E tipo, eu não ligo assim tanto pra animação, mas quando tá nesse nível, fica um pouquinho intancável, né? Aliás, eles chamaram o Wilhelm lá, tipo, pra quê, tá ligado? O cara acabou como um bicho só. O Shin falou que não podia mostrar pra todo mundo que é super forte, e ele foi lá e chamou todo mundo, só que ele mesmo acabou com geral. Só que parece que mudaram esse final no mangá, Light Novel, não sei se é Light Novel ou mangá, não é assim. Mas é isso, já tô falando demais pra Daniel Gate, e se você gostou, comenta aí, muito obrigado por ter assistido aqui, se você assistiu todos os episódios comigo, muito obrigado mais ainda. E é isso, comenta aí o que vocês acharam no geral, e se vocês poderiam animar esse anime melhor que isso. Mas é isso, se inscreve no canal, muito obrigado de verdade, e valeu, falou!